Fala galera do Podvet, sejam bem-vindos ao segundo episódio. Já quero agradecer a todas as pessoas que ouviram o nosso primeiro episódio e recebemos tanta mensagem boas, maravilhosas, não só a gente do Podvet, mas as médicas veterinárias que participaram conosco. Foi muito lindo e os frutos que a gente está colhendo estão sendo maravilhosos. Lembrando os nossos parceiros que são Clínica Veterinária especializada em Oncologia Oncovita, que está aí desde o início com a gente e vem trazendo cada vez mais esse amor e acolhimento a tutores e pacientes. E que, aliás, agora a gente tem uma nova parceria com a doutora Beatriz Linheira. Seja bem-vinda ao Podvet, aos nossos parceiros. Ela que é da área de nutrição de cães e gatos e que tem, assim, vocês vão adorar, vocês vão conhecer ela ainda, vamos fazer um episódio com ela, vamos mostrar a vocês no dia a dia nosso Instagram, vamos estar postando muitas coisas dela. E é pensando no contexto do melhor para aquele paciente na área de nutrição. É incrível a abordagem dela. E eu recomendo que vocês sigam ela. Está aqui no nosso vídeo, e no nosso vídeo o arroba dela. Sigam ela nas redes sociais, que ela tem muito conteúdo para agregar junto com os outros veterinários. Hoje a gente vai trazer uma pessoa incrível, maravilhosa, que tem uma abordagem que vocês vão ver. Uma grande professora da vida, não só da área. Ela que é mestre em ciência de animais, fez residência em cirurgia de pequenos, ótima profissional. Eu já trabalhei com ela e eu sei disso que eu tô falando. Estamos hoje então com a doutora Cristiane Vaz. Tudo bem? Oi, Thay, que saudade. Oi, Cris. Que saudade, né? A gente trabalhou juntas também, dividimos alguns problemas, algumas risadas, alguns choros, né? Então, saudade de ficar pertinho de ti, da gente conversar, porque além de companheiras de trabalho, acabamos nos tornando super amigas também, né? Então, E professora conselheiras, também, né? Conselheiras também, uma no coração da outra. E aí acabamos nos cruzando também em alguns cursos, né? Um curso de emergência que a gente fez. Bom, vamos lá, né? Meu nome é Cristiane, eu sou catarinense, na verdade, nasci em Lages, e fiz minha graduação pela UDESC, e terminei ela em 2014. E a veterinária, para mim, ela foi, assim, aquele sonho de criança, né? Um belo dia, deu aquele estalo, eu falei, gente, eu vou ser a pessoa mais frustrada da vida se amanhã eu sofrer um acidente, morrer e não tiver sido veterinária. Então, tudo começou no sonho da veterinária, de ser veterinária, de eu precisava trabalhar com isso, e eu sempre brinco que a minha inspiração foi o Snoopy, né? O cachorrinho Snoopy mesmo do desenho, porque eu achava ele incrível. E, assim, meu pai sempre dizia, ai, tu, do jeito que tu é bicheira, tu tem que ser veterinária, tu tem que ser veterinária. E eu sempre dizia que ia ser médica de bicho. E Deus me colocou oportunidades na vida, assim, que realmente... E me deu sabedoria para aprender, para conseguir aproveitá-las. Que quando eu terminei a faculdade, ali pela quarta fase, mais ou menos, eu conheci uma pessoa que realmente foi muito importante na minha formação, que foi o professor Fabiano Salbego, e depois, assim, a gente se juntou e nunca mais nos soltamos. Eu sempre digo que ele é meu pai acadêmico, porque logo que a gente se conheceu, ele perguntou se eu tinha, qual era o meu interesse no futuro, né, não, para não ficar só na faculdade, né, e aí ele plantou a sementinha da residência, né. A única certeza que eu tinha quando eu entrei na faculdade foi que eu queria ser cirurgiã. Isso era incontestável, não tinha um segundo plano. Então, a cirurgia era realmente a minha paixão. Hoje, eu carrego ela, inclusive, no corpo. Que linda que ficou. Hoje eu carrego ela, inclusive, no corpo. E a gente sabe que, assim, cirurgias, na verdade, além de teoria, a gente precisa muito de prática, até porque, na verdade, a gente aprende uma técnica e, às vezes, a gente vê na hora do pega para capar que só a técnica não adianta, né? Então, você precisa ter um plano B na sua ideia. E foi aí que eu comecei a me voltar o meu currículo, voltar a minha faculdade para a ideia da residência. E foi o que eu fiz. Consegui, passei na prova. Fui fazer prova 2 dias depois da minha formatura. Deu a pressão, né? Então, eu fiz questão de, quando abre ali aquela época de apresentações de TCC, tu tem a opção de fazer escolher as datas, né? E eu disse, não, eu quero ser uma das primeiras, porque eu quero defender, já ter certeza de que eu vou me formar, e depois disso, eu preciso me dedicar a estudar para fazer a prova da residência. E foi exatamente, o plano foi seguido. Eu defendi o meu TCC no dia 6 de junho de 2014, e aproveitei ali aquela semana para dar uma relaxada, porque final de faculdade é complicado, né? Aproveitei o meu aniversário, que vinha na semana seguinte,
E quando todas essas festividades passaram, eu sentei e eu li a Fosso, né, que é uma das bíblias da veterinária, inteirinha. Ah, Eu me dediquei meu. 100%, li o livro todo, até hoje eu tenho ela toda, porque eu queria realmente passar na residência a fim de conhecer muito mais e chegar ao ponto que eu queria, que era ser cirurgiã, né? Eu não queria Uhum. ser auxiliar, para mim não bastava, eu queria era Aham. comandar o negócio. E fiz a minha residência. No final da residência, de novo a mesma conversa, né? Cris, quais são os seus planos para depois da residência? Aham. Falei, então, não tive tempo para pensar nisso ainda, na verdade. A minha residência foi muito maluca, assim, muita informação. Foi no CAV também, lá no começo, quando o programa de residência foi lançado. Então, a gente entra assim naquela euforia, né? Você não quer saber de hora para ir embora, você só quer chegar e ficar ali para sempre, se pudesse. Aham. Isso no começo, depois você fica, ai meu Deus, eu poderia ter pelo menos 15 minutos para almoçar. Então, é um misto de sentimentos. É a hora que você aprende, é a hora que você briga, é a hora que você compra briga, é a hora que você chora porque você encontrou aquela situação que você perdeu o controle, você já não. Né? Então, casos bastante complicados. É onde a gente aprende a lidar com frustração. Que tu pensa, meu Deus, eu fiz tudo, tudo, e eu não dei conta, eu não. São situações, lógico, que fogem também à nossa, né, não só o nosso conhecimento, mas fogem à nossa alçada, né? Tem coisas que, infelizmente, não tem mais o que a gente fazer. A situação realmente é cruel. E depois disso, eu resolvi fazer o mestrado também. Fiz o mestrado em ciência animal, né? Mas voltado a biomateriais. E nessa época já não era mais o Fabiano, meu mentor, né? Tive que aí foi outro professor que me assumiu, digamos assim, foi o professor Sim. Elni, é bastante conhecido, né? Então, assim, eu só tive gente fera junto comigo mesmo. Agradeço, sem palavras para agradecer tudo que eles me passaram. Então, e agora resolvi que, como vocês perceberam, eu gosto de estudar, né? Então, Bastante, né? gosto de estudar, eu gosto de desafio, eu gosto. E aí, assim, um dos campos que estava faltando aqui na região onde eu moro, que é a região de Torres, né, Rio Grande do Sul, eu moro, na verdade, em Três Cachoeiras, e uma das coisas que faltava aqui era o atendimento voltado ao felino. Então, eu me reapaixonei pelos felinos, né, confesso que não era a minha área de escolha, e acabei, quando eu comecei, gente, nossa senhora, meu coração bate muito por um miau agora, muito mesmo. Eu aprendi, digamos que na verdade, o que aconteceu? Eu aprendi a lidar com eles, eu aprendi a entender eles. E aí tudo melhorou, assim, Vira a chave, né? vira uma chave que, incrível mesmo. O mundo felino é lindo demais. E eu senti também que é um mundo bastante dolorido, porque tudo no felino é mais grave, né? Tudo no Aham. felino é mais grave. Citose pardo, a gente tem chance de cura. FIV e FeLV já não tem. Então, predispõe a algo pior. Então, isso, assim, eu tive que voltar para a terapia para aprender a lidar com as frustrações de trabalhar com felinos também. Porque o dono do gato, ele é muito apaixonado, né? Então, não é que a gente diz assim, E o a dono do gato é gente mais acha que é inteligente. imortal. É aquilo, ele tem 7 Exato, vidas, ele né? é imortal. E daí a Tipo, gente pensa assim, não, deve ser por isso que ele tem 7 vidas, né? Porque tudo nele é mais grave, gente. E assim, é, a gente sempre diz, né, que o dono do gato ele é muito exigente. E não é isso. O dono do gato ele é apaixonado. Ele dedica a vida dele para aquele animal e ele tem plena consciência de o que aquele animal na vida dele representa. Não é estranho, não é difícil, por exemplo, a gente encontrar pessoas, inclusive trabalhando vícios, né? Vício em droga, que adotou um gato e o gato virou o amor da vida da pessoa. Pessoas que dizem que o gato salvou elas de uma depressão. Então, aí hoje eu estou assim, só coraçõezinhos para os felinos, né? Apaixonada mesmo, me apaixonei por eles de forma assim irreversível. Não adquiri um e felino ainda, eu só tenho cães. Eu acho que meus cães vão aterrorizar a vida do felino, então, né? é, Mais para frente, quem sabe? Cris, algumas coisas que, enquanto E você foi falando, eu já fui anotando algumas coisas. Hã, algo que você falou ali, da parte cirúrgica, principalmente, quando você faz de tudo, e mesmo assim, parece que não deu boa, mesmo fazendo todas as técnicas possíveis. E uma coisa que também me fez pensar no Podvet, foi porque eu via veterinários frustrados quando falecia um paciente. E muito mal, dizendo: "Ai, eu acho que eu não quero mais a área vet". Eu falava: "Mas você fez o possível, só que tem coisas que não tá na sua alçada".
né? Os planos, daí vai planos de Deus, o que for que as pessoas pensam, tem coisas que não tá no Às nosso vezes, alçado. idade, às vezes, situação imunológica, tem muita coisa envolvida, né? Exatamente. E é isso que hoje eu converso com os veterinários quando chegam para mim maus, né? Tô lá na minha sala fazendo os exames, tá? E perdi paciente, aí, né? Conto o caso que aconteceu. Tá. Você tinha que pedir uma tomo? Tinha. Pediu? Pedi. Foi pra cirurgia? Foi. Precisava? Precisava. Fez tudo de acordo com o protocolo clínico? Fez. Então tá feito. Só que tem coisas que realmente não estão na alçada. Só que aquilo é saber, e aí vai uma coisa de o gatilho da mente, né? Estava na a minha mão mesmo isso? Ou estava faltei, né, com algo, ou fiz tudo, né? Exato. Quando eu estava ainda na época de aluna, nem eu falei, eu dediquei a minha faculdade quase toda, realmente a minha residência, e principalmente a minha paixão pela cirurgia. E eu escutei uma frase, na época de aluna ainda, eu Uhum. escutei uma frase que eu falo para todo mundo, que eu direciono para todo mundo que está entrando nessa área, que é assim, na verdade, tudo veio de uma frase e depois eu tentei contextualizá-la, né? Que a questão é o seguinte: você tem que tentar sempre ser o seu melhor. A hora que você está ali, você não pode pensar que você brigou com alguém, que você e tem que saber desligar, né? E a questão, porque eu sou um excelente cirurgião, porque eu sou um excelente não sei o quê. Ponto mais importante em relação a ser veterinário: o dia que o teu ego sobrepujar a tua compaixão pelo animal, está na hora de você trocar de carreira. O dia que o teu ego, que você sentir, na verdade, que o que está machucado foi você ser um excelente cirurgião, que você tem milhões de informações, e ser isso que te frustra, está na hora de você trocar de profissão. Agora, se o que te incomoda foi realmente ter perdido o animal, aí você olha para o espelho e diz assim: eu dei o melhor de mim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, porque a gente precisa lembrar que, assim, não adianta só a gente pedir exames, né? O tutor permitiu que eu faça, o tutor tinha condições financeiras de fazer aquele exame, então tem muita coisa envolvida nisso, né? Exato. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que tem condições bastante limitadas financeiras, falando assim, e o animal tem um tumor em tórax, que não, dificilmente alguém vai fazer uma cirurgia sem uma tomografia. Uma tomografia é quase R$ 2.000. Então, né? Infelizmente limita. Mas por que que vocês veterinários não fazem? Daí vem aquela cobrança, né? Do por que que vocês não fazem, né, no pro bono, no, né? No, porque, assim, infelizmente, a gente precisa olhar para a gente também como mão de obra qualificada, tá? Tem horas que a gente precisa desligar o São Francisco, né? E Uhum. ligar o profissional. Lembra que você investiu muito em ti e que tudo isso, né? Tudo isso custa. Manter uma máquina de tomografia não é barato. Saber ler Não. uma tomografia e fazer laudo, você precisa de muito tempo. Então, não te culpa. Não coloca você como culpado. Não estou dizendo para colocar o tutor, que fique bem claro. Mas, assim, infelizmente, são dois pesos e duas medidas, né? Eu nunca concordei da gente simplesmente, o tutor não tem condição, ele não vai fazer. O que que a gente pode fazer? Esse é o pensamento. O que que eu posso fazer para Aham. ajudar, né? Eu vou dividir a conta dele em 48 meses. Pode ser para ti? Pode. Então, mete bala. Ele pode me pagar, sei lá, R$ 50 por mês. Faz. Se você consegue manter a sua estrutura, né? Porque a gente precisa de capital de giro. Agora, falando um pouco assim da parte racional também, a gente precisa Uhum. pensar nisso, porque a parte financeira para nós também é frustrante, né? Então, É que não paga os boletos com amor, né? Se infelizmente. desse, né? Ai, Se seria tão bom, desse, né? não. É lógico, porque Aham. assim, quem consegue fazer trabalhos, a gente faz alguns aqui na clínica, tá? Aham. Uns, assim, a gente, foi em outro veterinário não conseguiu resolver o problema, o meu animal tá mal. Não, venha, não te cobro consulta, tu vai pagar o tratamento, né? Vamos ver o que eu posso Uhum. fazer para te ajudar. Isso, assim, ó, super apoio. Mas realmente a gente assumir tudo, aí daqui a pouquinho a gente tá pagando para trabalhar também, né? Daí complica. Aquele negócio, nenhuma profissão é tratada de forma tão sentimental quanto o veterinário. Porque a gente sempre vem para as nossas costas, mas você fez um juramento, mas você pode me Exato. ajudar, né? Ou então, eu recolhi esse animal da rua, estava atropelado. Eu não tenho como manter, eu não tenho hoje uma estrutura 24 horas. O que que eu vou fazer com esse Aham. animal durante a noite? Entendeu? Então, essa parte pesa um pouquinho, né? A gente tem que. Não é questão de puxar o peixe, é só porque a gente precisa pensar um pouco racional também. Mas sempre que É que as puder. pessoas
é que o pessoal confunde muito, né. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem: "Eu preciso que você me ajude". Já começava assim a mensagem. Aham. "Achei um animal tal, assim, assim, assado", tipo assim, jogando pra mim, A como se eu tivesse que responsabilidade. resolver o problema. Só que eu não tenho como resolver o problema se eu tem a parte financeira, eu já tenho as minhas pra estar gastando, eu não Uhum. tenho onde botar esse animal muitas vezes. Então, tipo, Parece meio eu falei rústico quando a gente tá é, falando isso. E aí, o que que acontece? Além de tudo, você assume uma culpa. "Ai, meu Deus, mas eu poderia ajudar", né. e a gente fica, né, tipo: "Meu Deus, por que que eu Muito, poderia?" muito. Mas se a gente for abraçar tudo que vem, É bem meu, a difícil. gente vai virar um São Francisco e vamos fazer penitências aí, né, mas não Daí você tem vamos que andar de manto e chinelinho mesmo, porque, né, exatamente, você não tem. infelizmente, assim, por que que a veterinária hoje é uma das profissões que mais causa frustração, desistência, suicídio, burnout e Uhum. por aí vai. A gente se sente frustrado nesse momento em que a gente tem que dizer não. Para nós é muito difícil olhar um animal, entendeu? E ter que dizer não. Um animal com tumor de mama, né? Que assim não, infelizmente aquilo ali precisa. Aí assim, não é só da parte financeira, é a parte do. Toda cirurgia tem um pós, toda cirurgia tem um pré, né? Eu tenho que preparar Aham. o animal para passar por isso. Essa pessoa entendeu a necessidade de cuidar daquilo ali. Então, veterinários, não se frustrem por dizer não, às vezes é preciso. A gente escuta muito não na vida, né? Então, a gente precisa se dar o direito e a necessidade de dizer não. Eu tô com muito caso aqui de esporotricose. Muitos, muitos. É uma Uhum. atrás do outro. Tá absurdo. Tem mais esporotricose do que pulga. E Uhum. é uma, assim, é uma situação bastante complicada, porque, primeiro, é uma sequência de exames para conseguir detectar. É um tratamento específico, não é um tratamento barato. Nós estamos em risco, né? Então, ai, eu posso trazer aqui todos os dias para fazer curativo? Não, não, E né? colocar os outros animais, né, em risco de Exatamente. outras pessoas. Tipo assim, um dos preceitos do tratamento é exatamente o isolamento. Então, isolamento Uhum. não significa que ele vai para o veterinário todos os dias fazer curativo, né? Aham. A gente se coloca em risco, você coloca em risco os animais que frequentam a sua clínica, você coloca em risco as pessoas que trabalham contigo, os seus auxiliares, porque alguém vai ter que segurar esse animal, né? E aí tu vai contaminando tudo. E se o gato um dia te arranha e você pega, e, né? É. Aí você não vai poder trabalhar porque você também está contaminado. E aí caímos na parte financeira de novo. Ai, Cris, mas você só pensa na parte financeira. Não, é que assim, quando a gente se sustenta, tudo depende só da gente, né? A gente, infelizmente, É bem faz essa parte. A gente precisa. é que a gente esquece muito, isso até no outro episódio a gente comentou também dos tutores, que às vezes não têm as condições realmente. E, Exato. tipo, não tem o que fazer, a sua alçada só tá naquele limite daquele tutor, né. A gente Então ganha, às vezes, com representantes, a gente ganha bastante amostra de medicação, uhum. tutores que o animal parou de usar aquela medicação que tinha em casa, ou que o animal chegou, foi a óbito, alguma coisa assim, eles doam a medicação. Se eu consigo usar naquele caso, não tem problema nenhum, eu vou te ajudar da forma que eu puder. Eu vou te dar aquele medicação que tá ali, tá funcional, não tá vencida, vai ajudar muito o seu animal. Mas eu não tenho como te dar toda a medicação, né? Custa para ti, custa para mim. E assim, na verdade, essa não é tanto a parte que me frustra. A parte que me frustra é o tutor que pode, que tem E não tá. condições e não faz. Isso sim me incomoda muito. Porque o que E não tem é o pior, né, porque é esses realmente que não fazem, aqueles que não têm, às vezes tira do filho, tira. o que tem que Nossa, comer, assim, o aluguel atrasa, dá um jeito. é. Tipo, Por isso que eu eu digo, digo por mim. nesses casos, eu super concordo você colocar assim, ó, 48 vezes para a pessoa te pagar. Entendeu? Você não vai fazer ela vender a geladeira para Uhum. pagar a cirurgia do animal, né? E ela ficar sem. Não, mas você conversa, conversa. Diz assim, ó, o senhor consegue me dar R$ 30 por mês? Consigo, então eu vou fazer a conta para o senhor aqui, né? E são essas pessoas que elas estão todo mês acertando a continha. É incrível. Esses tempos, até falando um pouquinho de rotina agora, né? Eu Aham. atendi uma cachorra que é uma cachorra vira-lata, né? Uma senhorinha já, super bem cuidada. O senhor mora no porão do irmão dele, se eu não me engano. É um negócio assim, bem, bem baixa renda mesmo. Aham. E ele não sabe nem ler nem escrever, né? Ele não sabe. Sim. É. E aí você pensa assim, meu Deus, como é que vai ser com a receita, a prescrição do pós-operatório? O que que o animal tinha? Otohematoma. Aí eu expliquei para ele o que que poderia causar o hematoma, a gente fez os exames, a gente fez tudo certinho. E como que eu iria explicar para ele quais medicações ele precisava dar? Ele não sabia ler, ele não sabia fazer aquilo ali.
né? Aí eu peguei um pacotinho e desenhei um sol, aqueles eram que ele tinha que dar de manhã, e desenhei, peguei um pacotinho e coloquei a lua, que era o que ele tinha que dar à noite. E assim, tudo certinho. Se eu te falar que foi uma das feridas mais bonitas que eu recebi de pós-operatório, tu vai acreditar? Vou. Gente, eu acho que assim, ó, sério, ele limpava, acho que com cotonete cada capton, assim, ó. Linda, linda aquela ferida. Os sprays, a limpeza, o cuidado. Gente, a cachorra chegou linda, perfeita. Então, eu ajudei, ele ajudou, e tudo foi por um bem maior. E aí eu te pergunto, tu acha que se ele aparecer com outro problema, eu não vou dar jeito de, a gente não vai conseguir fazer com que o animal fique bem, né? O tratamento é de mão dupla. Eu te explico, tu faz e a gente chega no resultado. Mas, assim, ao mesmo tempo a gente tem as frustrações, né? Ah, tu fez? Ah, doutora, eu não consegui achar essa medicação. Nossa, mas por que que tu não me ligou? Né? Que eu te ajudava a encontrar. Então, é, e daí, assim, mas isso faz eu um dia pensar em sair da veterinária? Nem pensar. É que Nem, eu acho que 10 coisas ruins com uma coisa boa, é, aquela uma coisa boa se sobressai, né? mas é que coisa boa normalmente é tão boa, tão É boa. gratificante, né? É É. algo que vai muito além. Hoje mesmo eu Dá uma senti isso. sensação, que eu sempre falo, né? Para ser um bom Aham. veterinário, primeiro você tem que ter empatia. Primeira coisa. Entendeu? Você entender as limitações e assim, tu prescreveu uma medicação que ela é cara, infelizmente a medicação veterinária é cara, que a maioria delas é importada. Ah, doutora, não tem uma opção mais barata? Tem uma opção mais barata. Normalmente tem, nem sempre, né? Tem uma opção mais barata, a gente pode tentar. Então, essa visão fechada do não, tem que ser esse tipo de medicação, complica um pouco, complica um pouco. Se tem como dar Isso, essa manejadinha aí, isso é a nova geração, né? Eu vejo que a nova geração, ela vem engessada. Eu digo isso porque a pandemia eu senti bastante. Começou a faltar Propofol. Meu Deus do céu, vamos ter que cancelar todas as cirurgias. Eu falei, gente, como que era feito antigamente? Não é legal, mas a gente consegue. Talvez de outra forma. Tem outro farmaco pra gente usar? Esses dias também, outro caso que apareceu. Não, porque tem que usar só medicação tal. Não, mas aqui na clínica a gente tem várias medicações. Não tem uma que a gente não consegue utilizar exato, para esse amigo. O pessoal exato. se ingesse nos novos farmacos que vão vindo e esquecem que tem outros também. Não é mais Que na- usado? Não é. Mas, assim, pode ser uma opção? Pode. Se pode, né? Então, por que não? Essa Ainda mais tutores, né? Que não tem também essa financeiramente, cabecinha né? fechada e limitada, né? Talvez, assim, ó, dá uma sentadinha lá, dá uma olhada na internet, procura nos livros, né? Porque nem sempre a veterinária foi com as facilidades que a gente tem hoje. Até um tempo atrás, ou era raio-x ou era ultrassom, não tinha opção de tomografia, não tinha opção de ressonância. Então, o que que eu consigo resolver com aquilo que eu tenho? E às vezes você consegue uma resposta, né? Lógico que, assim, não estou menosprezando tudo que consegue vir para dentro da veterinária e facilitar a nossa vida, é ótimo. Só que isso tem custo. De novo, batemos na questão custo. Infelizmente, é um dos limitantes para nós, é o custo. Porque, assim, Exatamente. E muitos fecham as portas por causa disso, né? Que não conseguem sobreviver, né? é limitação. E tem pessoa, eu já atendi uma senhora que disse assim: o quê? Tu acha que eu vou pagar tudo isso para você consultar meu animal? Como se eu tivesse que fazer aquilo de graça, como se eu tivesse que fazer aquilo Aham. por favor, entendeu? Então, eu fico com o coração na mão pelo animal, mas, né? Eu É que tem não, coisa que realmente não está na nossa alçada, é, não tem como a gente pagar a conta dos outros, né? Mas tem caso, isso eu aprendi muito assim com você e quando eu fazia plantão com outras pessoas também, aonde a gente estava juntas, né? E muito isso. Chegavam os tutores às vezes no meio da noite, sem nada. Vamos fazer o quê? Ah, vamos botar no carnê. A gente sabia que depois a gente ia ser cobrada, né? Só que muito, era aquele tutor que ia ali e pagava naquele. Eu lembro, esses dias eu tava lembrando, todos os carnês que eu fiz, que eu botei lá, o tutor vai vir no dia tal pagar. Todos vieram no dia que eu botava e pagavam. E era sempre comigo que eles vinham. Então, tipo, isso me deixava aliviada, porque eu abria aquela exceção que pela regra não não é poderia, podia. Mas ele cumpriu o acordo que a gente fez. Então, exato, isso deixa você aliviada, né? Tipo, eu fiz a minha parte e ele fez a dele também. exato, e o animal hoje está bem, né? O animal hoje está Exatamente. bem. Não adianta, o bem maior, eu sempre digo, o animal, o atendimento, ele só encerra quando você deu alta. Quanto tempo essa alta vai levar para acontecer? Eu não faço ideia. Cada caso é o seu, né? Então, aconteceu, por exemplo, de chegar um senhor na recepção e dizer assim: meu cachorro foi atropelado e ele está com uma feridinha na perna. Teria como vocês olharem? Daí eu falei: não, sem problema. Gente, quando ele trouxe
A perna do cachorro estava destruída. Meu Deus. Tipo, era musculatura necrosada, era o osso todo necrosado, assim, você conseguia ver o osso. Bicheira de todas as idades, assim, de larva. Aí, ergui o cachorro, assim, o pênis dele estava caído para o lado. Daí, quando eu puxei o prepúcio para baixo, tinha uma parte presa ali pertinho da uretra só. Eu não sei como é que aquele cachorro urinava. Então, né, daí, para conseguir resolver, eu falei, olha, aqui o negócio vai ser bem agressivo, né? Vamos ter que fazer um procedimento muito agressivo. Eu vou lhe explicar e depois o senhor me passa a sua posição. Vamos ter que amputar a perna, amputar o pênis, abrir uma nova comunicação para o seu animal conseguir urinar. E isso vai, né? Eu tenho que fazer exames pré, porque eu não sei com o que eu estou lidando, apesar dele ser um cãozinho jovem, eu não sei com o que eu estou lidando. E assim, temos toda a condição de pós-operatório. Aí expliquei, até demos bastante risada, porque eu disse, vou ter que abrir uma vulva, ele não entendeu. Eu disse, vamos ter que abrir uma nova comunicação, ele não entendeu. Aí eu tive que usar o termo mais pejorativo para ele entender o que ia acontecer. Depois virou risada, com certeza. E aí eu disse assim, vai sair tanto. Ele, ai, doutora, porque eu não tenho como fazer. Eu disse, então, o que a gente pode fazer? Se fosse dividir isso aqui em tantas vezes, ficaria nesse valor. O senhor consegue? Se a senhora fizer isso para mim, até dá para a gente conversar. O que eu fiz? Fizemos a condição que ele podia, operamos o animal, e hoje o animal está lindo, maravilhoso, urinando, com as patinhas, né? Virou até dentro de casa agora, que nunca mais fugiu para ser atropelado de novo. Hoje ele anda de roupinha, com antipulga em dia, vacina, tudo certinho. Então, um pouco que falta é o quê? Orientação, né? E chegar nesse acordo. Não chegar, tipo assim, tem que fazer isso, é assim, não tem que fazer. É agressivo. Como você agiria se você estivesse desesperado diante de uma situação onde o teu e aqui é uma cidade de interior, né? Uma cidade pequena, uma cidade mais, né? Então, e aqui, na verdade, um dos meus maiores medos aqui foi: eu vou para uma cidade de interior que o pessoal vai se recusar totalmente a fazer. Gente, mordi a língua, tá? Esse verão passado, agora para nós, compreendendo ali de outubro a março, eu fiquei quase louca de tanto atendimento, tanta cirurgia, tanta vitória, tanta perda, porque foi uma loucura, assim, ó. Eu falei, gente, o o SUS está perdendo para a gente de movimentação, né? O SUS está perdendo feio para nós aqui de movimento. E assim, foi uma loucurada. Nossa, nós ficamos quase malucas de tanta coisa que tinha para fazer. Demos conta, algumas coisas tivemos que encaminhar, infelizmente, mas para ver que às vezes a gente diz, era um lugar pequeno, talvez, né, as pessoas nem vão investir. É incrível o quanto as pessoas se dedicam ao animal aqui, tá? A gente tem muitas histórias de sucesso. Quando eu cheguei aqui, as pessoas não faziam ideia do que era FIV-FeLV, tá? E todo mundo tem gato aqui. É coisa mais incrível. Tem dias, assim, tem semanas tendo praticamente só gato. Normalmente, a logística, a rotina de cães é muito maior, né? Aqui é de gato, nossa, passa longe, tá? Aqui nós atendemos muito mais gatos. Então, assim, e muito do que acontecia com os problemas desses gatos era falta de orientação. Eu nem sabia que tinha que vacinar. Eu nem sabia que a gente tinha que fazer vermífugo, né? Ele vai para a rua? Vai, doutor, ele é castrado, vacinado. Daí você diz, mas castração e vacina não protege de atropelamento, né? Não protege de pessoas malvadas que vão chutar, não protege de cachorro, que pode pegar e matar o seu gatinho, né? Envenenamento. Então, e assim, incrível. Até questão de ração, né? Raçãozinha comercial. Eu dou mais barata. Olha, mais barata. Talvez diminua a nutrição. Seu gato, né? Vai ficar não com pelo tão bonito. Tem risco de ter problemas, gastrite e tudo mais. Ele comer o que não deve por estar com fome ainda. Então, vamos melhorar essa qualidade. E pessoas que super aceitaram, né? Em 30 dias viram total diferença na qualidade do pelo do animal, em toda a vitalidade do animal. Nossa, doutora, o cocô dele nem cheira mais tanto, né? Então, eu sempre digo, aí eu aprendi a usar a frase, tudo que tu der para ele, tu não dá para mim. Essa foi uma forma de convencê-los do porquê dar uma ação um pouco mais onerosa, mas que vem em qualidade, né? Então, É que aquilo é só a falta de informação e orientação. Que você estiver dessa cabeça, não. Essas pessoas precisam ser orientadas, que é coisa que não estão fazendo. Hoje mesmo eu gravei alguns stories no meu pessoal falando sobre isso, de quando você tem uma ideia, um insight, toca a ficha. Como vocês tiveram de dar as orientações. Por mais que as pessoas, mesmo assim não vai dar certo, é uma cidade pequena, as pessoas são do interior, mas talvez elas só precisavam que alguém levasse as informações necessárias, né? Tira esse teu pré-julgamento, entendeu? E faz a tua parte. Você faz a tua parte, eles acreditam em ti.
porque você Uhum. é o veterinário. E assim, quando eles acreditam em ti, eles eles perguntam, e esse aqui dá, esse aqui dá. Então, tu consegue convencê-los a dar o básico de forma que vai, né, ajudar eles, inclusive, vai diminuir as doenças dos animais, vai diminuir os problemas, e todo mundo sai feliz no final, né? Porque a nossa maior alegria é saber que o animal está bem, também. Então, como cidade Exatamente. pequena, além de tudo, eles nos conhecem, né? Eles não dizem, a gente vai na clínica veterinária. Não, eles falam, a gente vai lá nas gurias. É muito legal, né? Encontram a gente no mercado. Aí, ai, doutora, fulaninha tá ótima. Ai, eu tenho que te levar lá, tá na hora de vermifugar. Então, essa interação é muito gostosa, porque ele não vira só nosso paciente, nosso cliente. Você acaba se apegando ao animal, você se apega à família, e depois, assim, é uma conversa muito mais tranquila, né? Você não tá impondo nada, você tá só orientando. É Exatamente. muito. Eu acho bem legal, até uma abordagem que eu vi esses dias, você falar com o cliente, orientando já ele antes de querer vender algo. Por que você quer vender aquele produto? Não, ó, porque ele pode ter um problema X e é fases disso, se ele levar uma vacina, vai vai evitar que ele, né, fique doente. Então, a orientação tá ali, vai do tutor querer É, realizar ou não, É que né, o tipo básico a gente precisa orientar. O básico, que é uma boa alimentação, vacinas, vermífugos, antipulga, tudo que vai causar incômodo para o dono já na saída, né? Porque, mas por que eu vou fazer a vacina contra a felve, por exemplo? Primeiro, nós somos uma região endêmica, né? uhum, Segundo, tu não vai gostar de ver o teu animal no final da felve. Ela é muito é triste, horrível. daí você explica, você conta. E assim, a gente cruza muito, né, com felves terminais, linfomas terminais, e a situação que o animal fica, e a depressão que o tutor fica, porque depois ele fica se culpando. Mas Uhum. nunca ninguém me explicou. Encarei alguma felve em fase terminal, assim, que o tutor disse, mas nunca ninguém me falou que tinha que vacinar gato. Então, isso dá uma dor, gente, que era só ter falado, né? Era só chegar na É, frente de alguém que tivesse dito assim, ó, existe vacina, protege, guarda o teu gatinho em casa, o gato não precisa ir para a rua, tu pode colocar, fazer um lugar telado, onde ele tem contato com o sol, tudo. Era só orientar, e a pessoa e teria é feito. uma orientação tão básica para Exato! nós, É igual quando tu leva entendeu? teu filho. Bom, nós não temos filho, mas a gente sabe como é que funciona, né? Quando você Aham. leva o filho para fazer vacina, o bebê, fazer teste do pezinho, Uhum. fazer teste não sei mais o que, eu nem sei que teste tanto faz, mais vacinas. O pediatra não faz isso? Nós somos pediatras, o nosso paciente, ele é o bebê da casa, né? E Ele é o quantos nenenzinho da também casa. e quantos também que já chegaram para ti, de assim, ó: "Nossa, levava ele no outro veterinário, mas nunca me falou isso". Milhões de vezes, E isso que né? dói mais, né, tipo, meu, a pessoa sabe a Vai, informação, porque é colega, uma coisa poxa, básica. né? Você pensa assim, vai, colega, poxa, custava. Mas você sabe E que, aí assim, ó, agora uma já coisa tá que no eu caso, encontro né. muito, uma coisa que encontro muito é aquele veterinário que caiu na área de paraquedas, sabe? A faculdade inteira trabalhou com grandes e conseguiu emprego na área de pequenos, Não, e né? aquilo, né, eu estava em grandes, mas vi que pequenos tá dando boa ali, né, tá crescendo Exatamente, depois da pandemia. Eu vou migrar exatamente. para isso. Mas esquece de pegar o básico e fazer o básico bem feito. Reestudar tudo, reestudar tudo, infelizmente, Uhum. né? Então, é, e às vezes, assim, já aconteceu de situações onde nem o veterinário sabia o que ele estava explicando, né? Não sabia qual era a É. diferença, para que fazia, o que acontecia. Limitações, né? Porque N motivos. Aí não cabe a nós julgar, mas a falta de orientação, assim, é 80% dos problemas, Que poderiam ter infelizmente. sido resolvidos. E ainda mais Não só hoje, né, que resolvidos, a como gente tem evitados. internet, né, que a gente tem internet. A informação chega mais fácil para todo mundo, Apesar de né. eu ter um pouco de medo do Dr. Google, viu? Tem algumas coisas Não, que são muito, Google, eu acho que são é algumas mais coisas que são piada. muito, né, muito taxativas, sabe? Do tipo assim, se tu for Uhum. ler sobre pelve mesmo, tu pensa, ferrou, meu gato vai Morreu. amanhecer morto. Aham. Né, vai ser morto. E eu conheço, por exemplo, tutores que tiveram um gato que morreu de outra coisa com 18 anos e felve positivo. A felve diminui, mas não é um atestado de óbito, calma, né? Às vezes você consegue dar uma. Então, é esse cuidado também, né? De cuidado com o que tu vai ler, procura, bonitinho, e isso, Eu acho lógico, muito falando pros profissionais, né? uhum. Afinal, o tutor não tem obrigação de saber. Eu sempre digo, E a muitos obrigação vão de aonde? saber No Google. é. Vão no Google, Muitos mas, são pouco. Eles já chegam assim, eu ó, com o papelzinho impresso, com o já diagnóstico na dizendo que mão, tem. E né. aquilo, você
E os médicos veterinários, a maioria, é difícil um veterinário que não tem um Instagram, que não passa informações à frente. Exatamente. Tá ali, pede, ó, o tutor foi na sua clínica, a gente tem a nossa rede de Instagram, Facebook, o que for, você pode seguir a gente lá, que a gente lá vai estar passando orientação diariamente, semanalmente. Então tá ali. O tutor, ele pode seguir você vai ser o porta-voz, de vez do Google ser o porta-voz, dizendo que o animal já está em óbito, dizendo, não, ó, esse é um caso que eu estou tratando há tanto tempo, que já está bem, que está tendo uma boa qualidade de vida. Uma coisa que é legal é você abrir a porta do teu consultório, né? Ai, a pessoa passou na frente do teu estabelecimento, ali, hospital, clínica. Eu posso conversar com a veterinária? Eu tô com um caso assim, assim, assim. Não confunda com a olhadinha, né? Não é, se a pessoa está com animal na mão, isso é uma consulta. Agora, se ela chegar e dizer assim, olha, eu tô com o animal assim, assim, assado, o que que pode, né? O que que pode ser, né? É a eterna frase. E aí, você abrir para a pessoa o leque de possibilidades. Ó, precisaríamos fazer um exame tal, para a gente ver se não tem isso, se não tem infecção, se não tem inflamação. Talvez, seu animal está com crise de vômito, aí o ideal seria a gente fazer um ultrassom, né? Averiguar como está a aparência dos órgãos. Posso fazer um ou outro? Não, o ideal são eles se complementarem. Então, esse tipo de orientação, quando você passa de coração aberto, você já está sendo empática com ele. Entendeu? Você já está exercendo a sua empatia. Aqui você talvez tenha conquistado ele para o teu cliente pro resto da vida. Então é esse E vai cuidado. indicar outras pessoas também, né? Exatamente, entendeu? Não é só o fato de você ter sido fodão que resolveu o problema. É o jeito que você acolhe ele. Como você gosta de ser acolhido, né? Ó, meu animal tá assim, assim, assado. Eu preciso vacinar o meu cachorro, só que o meu cachorro é muito grande. Vocês fazem serviço? Não, a gente não faz. Mas a gente pode abrir uma exceção? Podemos abrir uma exceção, né? Então, a gente faz muito isso aqui. Fazemos esses atendimentos, às vezes, agora a gente, né, comprou carro, tudo para poder fazer, vamos nas casas das pessoas, fazer as vacinas, dependendo, aquele gato que é bastante estressado, então tirar ele de casa vai piorar a situação, eu posso muito bem ir lá na casa da pessoa e fazer essa vacina, né, o animal é muito grande, eu não tenho como trazer, ou o animal está mal, tem como vocês irem buscar, então, essa parte eu acho muito acolhedora, é assim que o tutor se sente, ele se sente acolhido. Não, talvez ela consiga resolver o meu problema. Ela consiga resolver o problema do meu animal. Então, você não está dando consulta de graça. Não veja dessa forma. Veja que você está conquistando o teu cliente, sendo profissional, né? E conquistando o teu cliente, né? É difícil às vezes, mostrar uma foto do que é. Não, eu te recomendo fazer uma consulta, né? O jeito de falar também. Tem que fazer consulta, né? Não, nem sempre a gente está bem, né? Nós mulheres mesmo somos coordenadas por hormônios, às vezes a gente está meio irritada, mas quando tu vai passar, dizer assim, não, nós recomendamos uma consulta, é complicado a gente chegar no diagnóstico através de uma foto, eu preciso olhar, ver a dimensão do tamanho disso, né? Ele está com uma bolinha. Então, pode ser simplesmente um cisto, pode ser o início de um tumor, pode ser um tumor que seja maligno, né? Todas as recomendações. Então, eu acho que assim, essa abertura para o teu cliente tu precisa fazer, porque é assim que tu conquista ele. E aí vocês conseguem trabalhar em dupla, né? Você resolver o abafamento, o apavoramento dele, às vezes é o que mata todo o teu atendimento. E eu acho bem legal, até entrando numa parte um pouco mais técnica, que eu vi que vocês fazem muito bem, na questão da venda. Que o que acontece? Principalmente agora que a gente está numa fase que mudou a parte política e tudo mais, então alguns lugares baixou muitas vendas, e aquilo, meu Deus, eu tô sem cliente na clínica, eu quero fazer os clientes virem. E a gente aprendeu que o veterinário sempre está em busca, né, do Google, fazer um cursinho de vendas ali e aqui, porque a faculdade já não ensina, então eles ensinam um funil, né, você fazer várias partes para chegar naquele cliente, o cliente está lá no final. Hoje em dia já não é assim, eu vi que vocês fazem um novo formato. O cliente é no centro. O cliente é sempre o centro. Porque você não quer que ele faça um serviço e depois vá para outro lugar. Deu, acabou. Exatamente. A ideia é que você, né? Você quer que ele volte, independente se é o mesmo problema que não foi resolvido, que acontece, a gente às vezes não consegue resolver de começo, ou é outro problema que não tem nada a ver. É exatamente esse cuidado do jeito que tu trata, é que tu... E assim, ó, é a pessoa que vai... Ela é fiel a gente, quando eles gostam disso, né? Mas uma parte importante em realização de venda. E isso, assim, eu sempre cuidei muito de fazer, conhecer o produto. Entendeu? Os representantes, eles vão nas nossas clínicas, nos nossos hospitais, senta com ele, conheça o produto,
Porque aí você tem respaldo técnico para informar para o teu cliente por que que aquilo é bom, para que que aquilo serve. Um exemplo bem comum, né? O uso indiscriminado de antibióticos que a gente vê sempre aí. Vai em qualquer lugar, compra antibiótico e mete no animal. Por qual a importância de você fazer um exame para saber se tem bactéria, qual é a bactéria e qual o antibiótico melhor para isso, chamado cultura e antibiograma. E aí, o que que você precisa? Ter todo esse respaldo técnico para explicar para o teu cliente que você está fazendo ele não gastar dinheiro à toa. Ah, às vezes você vai lá, compra tudo, muita coisa gira em torno de custo, né? Você ganha o cliente pelo bolso. Ah, lógico, além do resolver o problema, você ganha o cliente no bolso, porque ele se sente respeitado. Ah, ó, seu animal provavelmente está com uma cistite, uma infecção bacteriana ou fúngica ou, né, na bexiga. Talvez seja causado por bactéria, talvez seja causado por fungo. O senhor concorda comigo que se eu puder para o senhor agora um antibiótico que não funciona na bactéria que ele está, ou se é fúngico, que o antibiótico não trabalha em cima, o senhor está jogando dinheiro fora? Ah, concordo. Pronto. Convence ele a fazer o exame. Então, tu precisa saber o que tu está vendendo. Tu precisa conhecer o que tu está vendendo. E aí é aqui que você ganha da sua venda. E conhecer, além do produto, né, da venda, é conheça o cliente. Que é aquilo que a Exato. gente volta. Você não sabe a condição financeira dele, você não deu abertura para ele falar, você simplesmente fala: "Ó, preciso fazer isso, isso, aquilo", e vai ser o tratamento é isso. Daí o cliente fica: "Meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso", e vai: "Olha, eu não vou fazer". Aí assina o termo lá que não vai deixar o animal, às vezes, internado. Tá, mas o veterinário Morreu o parou assunto, né? para conhecer o tutor, porque não é só a dor do o paciente, é a dor do o tutor. Então, Exato. por isso que o cliente ele fica no meio, né? Porque é um contexto da venda. Que você conhecendo, e é isso que assim, você falando e do que eu acompanho vocês, né, postando, vocês conhecem o cliente, vocês fidelizam esse cliente, porque vira um contexto que ele precisa, por isso que ele volta. Por isso que cria isso, não vou lá na clínica, eu vou lá nelas, as gurias, né? Natureza. Aham. E Uhum. assim, ó, é muito engraçado uma forma de fidelizar o animal, fidelizar o dono, no caso, né? Porque o nosso cliente não é o animal, o nosso cliente é o dono. É ele que vai pagar a conta, né? Então, Aham. assim, o que que é muito importante pro. Tu sempre olha para o animal e imagina uma criança. É chocante você não ser legal com a criança, né? É chocante. Você pensa assim, ó, ah, uma criança entrou, as pessoas olham para a criança assim, reviram o olho e tudo mais. Então, o animal também não é assim. Ó, nós somos pediatras. Essa é a ideia que a gente tem que Uhum. ter. Nós trabalhamos como pediatras. Primeiro, que a gente depende da mãe, no caso, do pai, né, para entender o que está acontecendo. É, nem sempre o nosso paciente vai ser cooperativo, a gente sabe disso, né? Isso acontece tanto com cão quanto com gato. Normalmente os gatos são um pouco mais rebeldes nisso. Mas qual é a diferença de você chegar num veterinário que coloca o bicho em cima da mesa, vira o animal, né? Vira aqui, coloca o termômetro, vira aqui, escuta, olha e larga. E aí você chega assim, você pega o animal, né? Vou usar o tubinho aqui. Você pega o animal, oi, amigão, como é que você tá? E vai conversando e vai agradando. Gente, isso faz mágica. Isso faz mágica. Porque o dono, ele não quer só ele ser bem tratado, ele quer ver o jeito que você trata o filho dele. Eu já ganhei Uhum. cliente, ela tinha 3 gatos. E ela levou uma que era pequenininha, a Mel, para vacinar, fazer teste FIV e FeLV e vacinar todo mundo. Daí ela falou: "Não, essa aqui é filhote". Eu falei: "Ah, filhote, né, mas vamos lá, socialização, bonitinho". O segundo, ele era uma fofura, era um ursinho carinhoso, o gato. E a mesma coisa. Daí ela disse assim: "Era final da manhã e a gente fecha ao meio-dia, né". Daí ela disse: "Não, à 1h30 eu vou trazer o outro". Só que o outro, o último veterinário que a gente levou, ele acabou com o braço do veterinário. E o veterinário disse que não ia, não queria, mas se pudesse não encostar mais nele. Falei: "Bah, vai vir o gato virado no giraia, né, de Aham. bravo". E a dona, assim, apavorada, que: "Meu Deus, será que vocês vão conseguir? Será que tomara que ele não machuque vocês", a preocupação dela. O que que fizemos? Primeiro de tudo, aquele fairwayzinho básico, né, prepara o ambiente. O tutor, quando ele tá apavorado, ele tende a aumentar o tom de voz. E isso o gato vai desesperando, né. Então, eu disse assim: "Vocês conseguem me esperar um pouquinho ali na recepção, por favor?". Aí, só que a gateira, tutora gateira, ela tinha Uhum. a caixa com abertura lateral e não abertura de cima, né, não só a Uhum. abertura de cima, mas a abertura lateral também. Falei: "Bom, ele, pode ser agressivo, né". Tentei colocar o colar exabetano, bonitinho, ele aceitou, pedi pra auxiliar ir conversando com ele, voz baixa, não alterar o tom de voz, né, agradar ele mais na região do pescoço, eles não gostam muito atrás. A gente coletou sangue, rodou o exame,
vacinou e o gato não fez nem miau. Daquele dia em diante, o gato só ia para mim, que agora ele morreu, ele era FIV e FeLV positivos, né. Meu Deus. É. Então, assim, a forma com que a gente acalentou aquele gato, em que o gato simplesmente foi espetado, foi, colocado colar, estava num lugar que não era dele, com pessoas que ele não conhecia, e ele não fez nem miau, ela viu que, assim, não, o gato gostou deles, gostou delas, né, então ela vai voltar Aham. nesse e assim, ó, É que a gente aprende. Pode falar, Cris. todos os gatos dela, ela só leva com a gente. Nós temos zilhares de clientes que ela indicou, né. Então, Uhum. é isso que conquista, você ter cuidado com o animal também, né. Faz uma barbadinha, muda a tua voz, a gente faz assim em casa. Você não chega em casa e faz vozinha? Faz isso com o animal dele também, ele também vai gostar de ver, né. "Bah, pô, olha, o veterinário está tratando o meu animal como se fosse dele", né, com todo o carinho, com todo o manejo. Então isso é bem não nos custa, né, que não custa veterinário gosta de bicho, a gente gosta disso, de afofar eles, e eu acho que a gente conquista muito mais do que só o animal. Exatamente, porque a gente aprende errado, né, inicial, que E a é gente pegar já pelo tem cangote, pegar com força. Tem gato que não gosta de ser, né, botar o contido. gato na parede para conseguir fazer um Exatamente. Tem um gato, esse tempo ainda que eu não estou mais como auxiliar hoje, mas então não tem mais essa muito manejo com os animais, né, mais a parte cirúrgica. E aí, ai, tá, chegou um gato brabo. O gato acho que tem 8 quilos, se eu não me meu engano, Deus, enorme, bravo. que Só que vira um assim, ele não dinossauro, gosta. né, porque bravo Exatamente. Só que ele não gosta o quê? Que toque nele. Pode fazer, pode coletar, só que assim, ó, faça essa tipo, bota uma coberta, abraça ele, faz um carinho. Nunca peguei pelo pescoço, boto o colar quando é preciso, nunca fui atacada por ele. Às vezes que eu fui atacada, ai, porque alguém chegou do nada, espantou o gato, né, que não estava pronto aquele ambiente, mas hoje eu vejo muito isso no gato, que é a questão do cuidado. Não, esse gato tá ainda. assustado, vou com calma, né, vou ver o tempo dele, não dá de coletar, não vamos, né. Enquanto você respeitar a personalidade do gato, te auxilia, Exatamente. né. Muito isso. A mania assim, ó, pegou a caixa e enfiou a mão lá dentro, é óbvio que ele vai te atacar. Como é que Uhum. você acua ele, sabe, como é que você reage sendo acuado? Pô, espera um tempinho, é que o pessoal tá sempre naquela rotina louca e quer fazer tudo rápido. É. Não, é o tempo dele. Então você conhecer o paciente, o temperamento, porque cada um tem um temperamento que não adianta, mas saber o que que ele aceita. Eu Ele acho que nesses aceita que 2 coloque anos eu só água, peguei um gato irascível, assim, que não tinha tivemos que sedar, porque realmente ela esquartejou o braço da mãe dela, então, né. sim. Mas fora os outros, todo esse, o fazer por exemplo, agora que a gente tá batendo bastante na parte de gato, né, Aham, colocar deixar o gato em cima da mesa. O gato ele vê as coisas de cima, né, eu sempre brinco: "Você já assistiu o Rei Leão? Da onde que o Rei Leão coordena o negócio? É lá de cima da Pedra do Reino, não é no chão", aham. né. Então, colocar o gato numa altura em que ele veja tudo isso. Abrir a porta da caixinha, deixa ele passear, deixa ele conhecer, deixa ele perceber o teu tom de voz como veterinário, entendeu? Porque o tom de voz que o dono vai usar contigo é o que ele vai entender se você é algo agressivo para ele, é algo que coloca medo nele. Então, deixa o animal ambientar. Ele não é um cão. Ele não é um cão pequeno. O cachorro ele tende a ser mais sociável. O gato não. Aham. Eu sempre brinco que o gato é uma criança de 8 anos mimada, cruzada com um senhor de 75 anos muito ranzinza. Né. Eu disse: "Tenta tirar eles de casa pra tu ver. Com a criança, vai fazer birra, vai se jogar no chão, vai fazer uma gritaria, tu vai querer ir no pescoço e todo mundo vai te julgar. O senhor, ele vai te xingando até a quarta geração, né, vai reclamando. Então, tu entenda essas 2 personalidades juntas dentro do animal. O gato é assim, se você não respeitar ele, ele não vai te deixar fazer nada. Então o medo e 90% dos animais agressivos é por medo, né, é por medo. Exatamente. Às vezes que assim, ó, gato, tem uma cicatriz só de gato que não sai, que não adianta, por má Eu tenho contenção. De tipo assim, foi MPA e do nada ela surtou. E eu como tinha como filha, ela estava pra doar, não soube na hora, né, da emoção, não contive me atacou. Mas não lembro de ter sido atacada por gato, eu fui por eu fui saber atacada respeitar ele. eu fui atacada 2 vezes. Mas assim, foi por inocência minha. Os gatos Aham, estavam voltando da anestesia, aí não tem, né, foi colocar a mão onde não devia, exatamente. levou. Aí eu tenho algumas cicatrizes permanentes disso, mas assim, dizer que eu fui atacada por um gato em sã consciência, nunca também. Eu até hoje, assim, quando me chamar: "Thay, é brabo, pode deixar", eu não tenho é aquilo, eu vou sem medo, porque eu vou conhecer o E vai paciente, assim como respeitar o ele. tutor.
Exata assim como o tutor já vai chegar agressivo, calma, É. escuta o que ele tem para falar. E assim você vai fidelizar quantos clientes que a gente vê, às vezes, que chega agressivo, porque tá confuso com o que tá acontecendo, sabe que vai estar gastando, às vezes não tem aquele dinheiro para estar gastando, mas quando você entende ele, depois ele vem e pede desculpa pela forma que ele chegou, É. Ou então, entendeu? uma boa opção, eu sempre digo, dificilmente hoje o veterinário que atende sozinho, né, sempre tem um Aham. auxiliar, alguém assim. Quando tem mais de um veterinário, até dá para usar essa se tu vê que o dono já vem com 50 pedras na mão e você não está num dia bom, pede para outra pessoa. Pede para outra pessoa atender, entendeu? Você vai se poupar de estresse, poupar às vezes, uma fala um pouco mais ríspida, que vai espantar esse teu cliente, né? E no outro dia, é que assim, a gente não pode. É natural nosso dizer, pô, não estava bom, não precisava ter vindo hoje, né? Eu não tenho Vai culpa. ver outro lugar, né. Eu não tenho culpa se você teve um dia ruim. Cara, tu não faz ideia do que aconteceu, entendeu? E assim, claro que eu estou falando isso porque eu estou num dia bom. Se eu me estresso também, óbvio, gente, óbvio. Se tem dias que eu também uso desse pré-julgamento que não deveria, com certeza, né? Nem sempre a gente está nessa vibe tranquilidade. Tem dias que nós estamos estressados também. Então, talvez uma boa opção seria, tem um outro colega que é veterinário, pede para ele, né? Ah, mas ele não é Bem, especialista. Tá tudo certo, é só a primeira consulta. é para conhecer o cliente, né, conhecer o que Ah, está acontecendo primeiro, para depois dar andamento. "Não, vou te passar e encaminhar agora para outra pessoa em outro dia", isso, né. ele estava ocupado naquele dia, mas agora eu vou te passar para o especialista, né, vou te passar pra pessoa que mais trabalha com isso, não é especialista, mas, atende melhor essa parte, qualquer coisa ela vai te orientando, te encaminha, sei lá, né. Existem Muito isso. várias formas da gente dar essa fugida do estresse aí. É que assim, ó, regras tem, mas as regras também podem ser quebradas. Isso eu aprendi, assim, que eu não era assim. É isso, é isso e isso. Só que eu fui aprender, tem uma regra. Mas tá, mas para aquele tutor, para aquele paciente, será que a gente não pode quebrar aquela regra da forma que a gente vai estar fazendo? Não vai ser É, melhor para ele. é o 8 e 80, né, talvez o 9 e o Sim. 79 funcionem também, entendeu. Não precisa ser tão, né. E essa maleabilidade faz milagre, inclusive, com a nossa saúde mental. Bom, Cris, eu acho que assim, o Podvet ele veio, né, tipo, o que eu pensei, de trazer esse novo olhar para a medicina veterinária e tudo que a gente falou, o quanto é importante, vendas, carinho com o tutor, saber o contexto, entender, não é falado. A gente em nenhum momento aprende isso. Falta cursos mais para a área veterinários. Estão abrindo, assim, algumas pessoas, né, que eu vejo, mas o quanto falta os veterinários irem atrás de entender esse contexto para levar para os seus clientes. Que daí é aquilo, acaba o cliente nunca fidelizando. Aí pensa: "Meu Deus, o que está acontecendo? O cliente não vem, o cliente sai". Qual é o olhar que se está vendo no dia a dia? Além da medicina, além da técnica, né. É isso que eu fui pesquisar nos podcasts da área veterinária, era tudo técnica. Não falava do o dia a dia, como que eu Exatamente. vendo, como isso, como aquilo, não. Tá, mas espera aí, o que que o pessoal precisa que está sendo falho nesse momento? E eu acho que E nem o que era a que tá nossa fazendo pauta. ele voltar, né. Aham. O que E falta nem fazer era a uma nossa pauta, cultura. não era a nossa pauta e a gente entrou nisso e eu vi: "Meu, é importante a gente falar disso", né. Da Muito. parte de vendas, parte de entender o cliente, às vezes é regra, não, mas vamos abrir uma exceção? Vamos fazer mais vezes para esse cliente, né. Então acho muito importante. Então, na verdade, assim, a faculdade, ela como qualquer faculdade, quando você se forma, você pensa: o "Que que eu estou fazendo na minha vida? Parece que eu anulei todos os anos de estudo até agora", porque você disse: "Eu não sei nada". Então a Hã. faculdade, quando a gente termina, a gente entra em desespero, né, e tu pensa: "Não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que estudar, eu vou ter que lembrar das aulas de clínica, eu vou ter que lembrar não sei do que, eu vou ter que fazer, 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 fazer". Então a gente se apega muito, e tem toda a importância, à parte técnica. "Ah, mas como é que eu vou saber se o bicho tem doença renal?", né. "Eu vou pedir exame". Tá, você sabe interpretar esse exame? Não adianta só pedir, você tem que saber o que você está pedindo, né. Cuidar para não pedir exames que vão ser obsoletos. Mas assim, ó, isso é muito de experiência, né. Você não Uhum. sai um médico veterinário da faculdade, você sai formado. Agora dizer que você já consegue atender, se você teve pouco contato, se você, se atrapalhava um pouco com os horários, não conseguiu fazer um baita estágio, entendeu. E mesmo depois do estágio, parece tão óbvio quando o outro veterinário fala, né, mas daí quando você se depara com a situação, você diz: "Meu Deus, eu não faço ideia do que está acontecendo, eu não faço ideia do que esse bicho tem". Então, a Aham. parte do respaldo técnico, sim, extremamente necessária. Ou você faz uma pós-graduação, né, te ensinando a entrar na clínica, o que que você faz, quais são os exames para você, quais são os sintomas para você reconhecer.
ou que nem eu fiz, engatei na residência, exatamente pela necessidade, por me entender como despreparada para assumir a cirurgia que eu queria. Mas o mais importante não ensina na faculdade, o mais importante a gente aprende na vida, né? Que é o outro lado, que é exatamente de tudo isso que a gente está falando. É o outro lado, né? É você vender a sua compaixão também. Uhum. Misturadinha ali na tua parte técnica, é você vender a tua compaixão, é você entender que ele está desesperado, né? E que às vezes ele vai ser o dono vai ser um pouco agressivo contigo, porque ele quer que você resolva, né? E quando você entende essa necessidade do cliente, é, o cliente se abre para ti. E ele vai voltar, não é porque você resolveu, é porque você tratou ele bem. Ele vai voltar porque ele sentiu que você, sem encostar nele, você o abraçou e disse: calma, eu vou te ajudar, né? Então, hoje, a gente pode procurar em pesquisas, as famílias hoje são formadas, às vezes, por uma pessoa e um animal. Eu, por exemplo, uma tartaruga e 3 cachorros. Então, na minha família, aqui, lógico, tem a minha mãe e tudo, mas não mora na mesma cidade que eu. Dentro da minha casa, hoje, mora uma pessoa e 4 animais, entendeu? Então, assim, eles são a minha família. Como que eu quero que me tratem no meu desespero? Porque eu preciso Uhum. de acolhimento também, quando eu estou desesperada de medo, né? Ó, a galera já se manifestando. Já Então, sabe que é dele, né? já sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que assim, ó, é essa visão que a gente precisa abrir, né? Porque quando a gente fecha o mundo só para a parte técnica, entendeu? A gente é atacado pelo gato, a gente é criticado pelo dono, né? Por quê? Faltou o feeling, faltou o preparo emocional. Nós somos o maior marketing vendedor é o veterinário. Você Uhum. entendeu? Exato. Nós temos uma capacidade de marketing que é absurda. A gente mexe muito com parte emocional. E o coração, ele compra o que for, entendeu? O coração, ele vai te fazer loucuras, inclusive, né? Então, saiba ter esse cuidado, saiba ter esse acolhimento. E isso, infelizmente, não é a faculdade que nos traz, é o dia a dia. É o você entender da compaixão, é o você entender que aquela pessoa, né, tá desesperada e que vai te, às vezes, deixar bem maluco, vai falar, assim, ó, e aí você tem, né, vai filtrando, mas o que muitas pessoas, eu já atendi várias pessoas que reclamaram da qualidade do atendimento, mas não é da qualidade técnica. Ai, ele grudou o pescoço do meu gato. Ou então, meu Deus, colocaram uma focinheira no meu cachorro. Às vezes a focinheira é Não. necessária, a gente sabe, mas converse com o dono, né? Uhum. Não, ele pode ficar um pouquinho agressivo, ele não me conhece, ele não sabe que eu estou ajudando ele, né? E eu preciso manejar, eu preciso fazer exame. Então, vai explicando. Ai, mas é tão óbvio. Gente, o óbvio não é óbvio. O óbvio precisa ser explicado, né? Lembrando que ali não está uma pessoa às vezes, com o seu racional funcional, né? O racional dela está em Nárnia, porque ela está desesperada. Então, é esse cuidado na hora de. Tem vezes que a gente tem até um pouco de cuidado demais, né? Que a gente não fala do que Exatamente. na firmeza que tem que ser falado. Mas essa atenção nessa parte eu acho bastante importante. E é o que faz É a me o tutor voltar. O jeito que você. Exatamente, é a mesma Ele e o animal dele. e é a mesma coisa quando você vai numa loja. Tem o produto que você quer, num preço bom, mas Perfeito. o atendimento foi horrível, você não vai levar, você vai no mais caro, você tem um bom atendimento, mas você vai estar comprando. Eu sou assim, e a maioria é assim hoje, né. Então a Eu gente também. se colocar também ao contrário. E assim, Como eu compro, né. coisas pequenas que fazem total diferença. Nome. Trate o tutor pelo nome. Trate o animal pelo nome. É diferente. Tenta chamar, Uhum. não, senhora, isso é totalmente formal. E, ai, dona Fulana, então, né? Ou, o nome da pessoa é Daniela. Posso te chamar de Dani? Não, Dani, dá essa informalidade, né? Então, assim, porque a gente vai cuidar do Toby, não é vai cuidar do seu cachorrinho. Não, a gente vai cuidar do Toby. Ela é pertencente todo esse no abraço, esse acolhimento, né? Você sente que você está tendo um atendimento individualizado. Você está tendo um atendimento feito para você. Não é banco, mas é feito Exatamente. para você, Muito isso. E né? acredito que a gente falou bastante em desafios que se encontrou, né. Mas, assim, você já tem uma bagagem aí grande, né, bastante tempo na área vet. Quais os desafios que mais, assim, que até tem alguns que marcam a gente, né, que não tem como que é da vida.
tipo, que ensinou a evoluir, algo assim, mas quais os desafios que tu encontrou na área VET? Além dessas que a gente já vem trazendo, né? A primeira foi lidar com a minha parte emocional. Primeira, assim, ó, de arrancada, foi isso, Ah, de conseguir desligar a Cris para ligar a veterinária Cristiane. Então, bom, não vou dizer que eu consigo fazer isso ainda, né? Toda eutanásia para mim é um sofrimento absurdo. É, eu me sinto frustrada e aqui não é o frustrada de ego. Na verdade, uhum, assim, é o frustrado do tipo, eu estudei tanto e eu não consegui. Então, é essa frustração, sabe? Que não cabia a mim, provavelmente, né? Não, eu dei o meu melhor, não cabia a mim exatamente resolver aquele problema. Mas eu te digo que assim, eu me sinto um pouco incapaz, talvez fosse a palavra, né? Como que eu não consegui? Como que eu não descobri? Então, nessa parte, assim, eu acho que lidar com esse emocional foi um dos meus maiores desafios. uhum. E os outros foram alguns percalços durante a montagem da carreira aí, algumas puxações de tapete, algumas, né? ah, um pouco na questão do plantão. Então, muitas horas, às vezes, eu tinha muito medo de estar com sono e acabar não errando um diagnóstico. Eu tenho sérios problemas com aceitar erros, né? Principalmente os meus. Eu sofro muito com isso. Eu faço terapia, gente, eu faço terapia, né? Para aprender a lidar que Façam, né, só terapia, é erra bom. quem faz, né? Só erra quem faz. Eu sempre digo, eu nunca vou errar a parte hidráulica de uma casa porque eu nunca vou fazer uma planta hidráulica. Então, aí é fácil não errar. Mas a gente que está ali na rotina o tempo todo, corremos o risco, infelizmente, né? A gente não pode também achar que brincar de Deus, que nunca vai errar e só apontar o dedo para o colega, eu já errei. E, infelizmente, acho que vou cometer erros ainda. Todos eles, lógico, inconscientes, né? É na tentativa de acertar. Mas isso para mim era bem difícil também, entender que eu poderia errar, né? Entender que eu poderia, que o que sobrava para mim era reza para que teus erros tenham conserto, reza para que teus erros não culminem na morte do animal, só isso, né? Uhum. Então, muita resistência pelo fato de eu ser mulher, tive problema com isso, entendeu? Essa baixinha aí nem sabe de nada, claro. Então, teve, Subestimam, né? aí você pensa assim, cara, baixinho, eu concordo, mas que eu não vou dar conta também não, né? Então, situações onde o tutor te coloca assim em xeque, sabe? Do tipo, eu achei que você ia dar jeito. Não, é que eu tô te passando para o especialista. Vai ser, ai, não, mas tem que ir até no especialista. Tá, mas tu não sabe fazer? Então, daí você fica assim, e agora, né? O que que eu vou falar? Então, assim, os desafios, e lógico, quebrar a cabeça para descobrir o que foi que aconteceu e tentar chegar num resultado bom. Um dos primeiros desafios, eu tinha acabado de entrar na residência, acabado de entrar, e chegou uma cachorra para tirar um nódulo da orelha. E eu olhei para a cachorra andava assim, ó, com as patas lá em cima. Eu falei, Ah, eu sei o que é, recém-formada, né? Eu não sei o que é, mas tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Uma semana depois a cachorra não andava. Aí lá fomos nós. Falei, professor, residência é bom por isso, né? Você tem um respaldo técnico enorme atrás. Professor, a cachorra chegou assim, 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 sabe? O que que eu posso pensar? Eu disse, e outro quadril faz assim, ó, quando ela caminha. Não, vamos pensar em uhum. quadril, vamos com raio-x de quadril. E foi, e assim, colocava medicação para dor, ela voltava. 2 semanas depois, ela não se mexia, do pescoço para baixo. E ela, assim, ela gritava. E eu lembro de um professor que me disse assim, Cris, pensa em neoplasia. Eu falei, aonde, né? Lá vamos nós buscar. E foi exame, tudo, e a tutora super cooperativa. Para resumir a história, acabamos fazendo mielografia nela, não mielotomo, mielografia, porque a gente luta com as armas que tem. Ah, E apareceu uma interrupção entre C6 e C7, né? Que vem no pescoço, entre as vértebras cervicais, C6 e C7. Entramos em cirurgia para tirar descomprimir, e infelizmente, na hora de terminar a cirurgia, o animal parou. E era um animal de 39 quilos, e dificilmente o braço aguenta para fazer, né? E culminou no óbito da cachorra. Aí, a gente tinha coletado, raspado um pouquinho do osso, coletado para mandar para histopatológico, exame, para ver o que que era. E dali, uns 15 dias depois, chegou o resultado e o animal estava com osteosarcoma. Então, na verdade, eu chorei o tempo todo, eu não sabia encontrar, não conseguia encontrar o que que aquele animal tinha. E depois eu chorei de alívio, porque eu realmente fiz
tudo que estava ao meu alcance e que eu não tinha mais o que fazer por ela, né? Era questão de tempo. Então, realmente não tinha mais o que fazer por ela. E essas dificuldades de diagnóstico, é aquela velha história, a doença não é livro, né? Então, a gente tem que conversar com a doença e, às vezes, não só com o livro. E os desafios maiores foram, assim, depois de trabalhar uma parte emocional e conseguir ser racional durante o meu momento como veterinária, foram sentar, buscar, conversar e aprender, treinar meu cérebro a buscar sempre. E foi dali para frente, só na loucurada. Foi residência, foi mestrado, foi mestrado, fui parar no hospital, quase fui conhecer Jesus no mesmo plano que ele. Foi. O histórico aí residência é aquele negócio, né? Residência não, o mestrado é aquele negócio. Se tá certo, é porque tá errado. Se tá dando tudo certo, alguma coisa tá errada. Então, a gente brinca, lógico, mas no final das contas vale a pena. Eu vejo muito isso de você, assim, essa paixão pelo que faz, questão de estar sempre em busca, por isso residência, mestrado, e assim, sempre vi você em busca, sempre estudando. Ah, não é porque já tem, e assim, quando falaram, ai, vai vir uma pessoa que tem residência, que tem mestrado, que é foda, e não sei o que, não sei o que. E daí aquilo, a gente já pensa, meu, vai vir uma pessoa entojada, uma pessoa que sabe tudo. Acho que sabe Não, tudo. sempre aquela pessoa que sentou com todo mundo, ai, eu tô com um caso assim, um caso assado, o que a gente pode fazer, né? Não é aquilo, o que eu vou fazer, o que a gente pode fazer? E sempre estudando, sempre em busca de mais. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, porque eu acho que a gente aprende muito mais do que sozinho. Eu pego um caso, tu pega outro, a gente discute, a gente troca. Ai, ó, vamos tentar fazer isso por causa disso, 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 vamos ver se dá certo. Se deu, viu só, a gente conseguiu, né, tal e tal. Então, eu acho que essa troca, além de enriquecer o tratamento, porque eu sei um pouco, tu sabe um pouco, a gente chega, não sabe legal, não sabe grandão, né? E tu aprende, eu aprendo, a gente nunca sabe. E é isso o mais legal, entendeu? Essa troca, ela é tão enriquecedora e, assim, enriquecedora como pessoa, porque tu aprende a ser humilde e perguntar, me ajuda, pelo bem do animal. Você aprende tecnicamente, você aprende, às vezes, empiricamente. Cara, vamos, não tem lugar nenhum escrito isso, mas vamos tentar, vai que rola. Então, eu gosto muito dessa troca, eu gosto muito de trocar informações, porque eu acho que, é incrível o quanto isso nos acrescenta. E aquilo, né, o centro não é você veterinário, o centro é o paciente. Eu acho que Exatamente. isso que É é a história do ego e da compaixão, né? exatamente. Muito isso. Você tem resistência, você tem mestrado. Ih, cara, isso aí, assim, ó, um projetinho tu vira mestre, tá? Não tô menosprezando, óbvio, né? Mas, tipo, não te transforma em alguém inatingível. Simplesmente um diploma, entendeu? Uma residência, cara, porque foi residente. Meu, se tu pensar na ferração que é ser residente, você pensa duas vezes. Mas o tanto que tu cresce ali dentro, sabe? Residente é mão de obra. Gente, é uma loucurada que tudo sobra pro residente, entendeu? Só que você aprende tanto, tanto, você se ferra tanto e aprende tanto, que vale muito a pena. Jamais eu vou dizer para alguém, ai, Cris, eu acho que eu queria fazer uma residência. Meu, faz. Faz, tu vai ser outra pessoa. Em 2 anos, tu vai crescer 20 ali dentro. Ai, tô pensando em fazer mestrado. Meu, tu gosta disso? Tu gosta da pesquisa? Tu gosta de dar aula? Vai, vai. Se desafie. Se desafie. Olhe para você como, eu não sei nada. O que que eu posso aprender mais? Então, e assim, é muito legal, porque você acrescenta, você aprende, você troca experiência, né? Então, se você, a partir do momento que você entender que, como diria, foi um dos filósofos, eu lembro da frase, mas não lembro quem falou. Eu sou mais sábio dos atenienses, pois só eu sei que nada sei. Então, se você entender isso, tua vida pode ser muito rica. E esse que é o pior hoje, com a tecnologia que a gente tem, eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. A gente sempre tem Eu que sei. agregar. Ou então, eu sei isso, não vou ensinar ninguém, porque daí eu sempre vou ser necessária. Não, né? É tão bom, depois que a gente aprende a ensinar para ter mais pessoas fazendo a mesma coisa, Sabe o que tira é mais legal? é. É assim, ó. Ai, chega uma terceira pessoa e diz para você: Nossa, Thaí, não sabia que você sabia fazer isso. Eu aprendi com ela. Isso me alegra muito mais, entendeu? Do que tipo, você não sabe, então você precisa de mim, então eu faço, né? Não, eu aprendi com ela, entendeu? E daí você tá ali para ensinar uma outra pessoa, né? Só eu faço cirurgia de joelho. Cara, não tem nada de legal isso, tá? Você só vai ser sobrecarregado. Agora, eu faço, Exatamente. tu faz, tu ensina uma terceira pessoa, o cachorro não vai precisar esperar 3, 4 semanas para conseguir agendar o horário, que 3 pessoas fazem. É só ganhar. É só ganhar. Exatamente. Acho que e é muito isso, assim, e aquilo lá, não quer encaminhar, aí começa, entra, não quer encaminhar,
não E quer aí dizer, vai fazendo que tratamento, o animal não melhora, o dono tá gastando, tratamento. isso é o pior. Então, é colocar realmente o paciente como centro. Você não é o centro, o veterinário não é o centro, mas você é a busca para aquele paciente. Você é a ponte E dele. e assim, o Podvet, eu sempre, quando eu tive a ideia, assim, foi sempre ligado a veterinários. Não, ai, eu tive a ideia, tá, mas quem que eu posso trazer junto? Isso que eu E sempre eu falo, juntos a gente vai mais longe, né, um ajudando o uhum. outro. E assim, eu achei muito legal a ideia, porque ela foge do óbvio, né? Você pensa, é um podcast de veterinário, vão pegar uma doença que está em alta ou que ressurgiu e vamos falar sobre isso. Vamos falar Aham. de doença renal crônica em gato. Gente, pode procurar milhões de aulas sobre isso. Mas colocar a visão para nós, veterinários, para nós, o nosso dia a dia, o porquê que a gente ainda está aqui. E eu achei essa abordagem, assim, ó, maravilhosa mesmo, porque nunca ninguém falou sobre isso, né? E assim, tem muito profissional reclamando da sua situação. E aí, assim, ninguém perguntou, como é que tá a tua saúde mental em relação ao teu curso? Aham. Tu tá na veterinária porque tu passou na faculdade ou porque tu realmente desejava fazer aquilo? E como você se vê hoje? Então, a abordagem foi genial, tu foi genial, inexplicável nessa ideia. E tipo, é aquilo, sempre ligado, tipo, já liguei ao Arthur, a você, ao Thiago, já vem dos veterinários que podem estar junto nisso, porque eu Uhum, sei como pensa, e eu sei o que vocês passavam enquanto a gente trabalhava junto. uhum. E eu via muito isso, o desafio do dia a dia, as horas de plantão, que até foi falado, né? Tipo, que você comentou, residência, né? É cansativo, é. Mas olha A o carga que 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 vem. você aprendeu. Plantão, hoje, o pessoal Ah, não quer mais fazer plantão. plantão é quase outra Gente, resistência. e olha, foi onde eu mais aprendi, plantão. Muito, Eu muito. adorava pegar plantão, aqueles plantão louco, Natal, que a gente fazia juntos. Era aquela loucurada que achava, não vai A dar gente fazia nada, domingo. ceia dentro do hospital, só nós duas. E tipo assim, meu, olha o quanto que a gente aprendeu. É. Então, é isso de trazer esses novos olhares, que às vezes a gente não fala, que isso é como você falou, como mulher, olham pra gente e falam: "Ah, não vai dar conta", subestimam, E aí porque a olha a gente gente não fala das desse né? Pensam que assim, da aham. onde que vai saber, né? É. E, assim, porque a gente não é preciso ficar falando do que a gente já conseguiu profissionalmente, no pessoal, o que já fez, o que não fez, o que tem no currículo, porque eu acho que as nossas ações já falam por elas. E Uhum. isso, do que já foi passado, e os desafios que fizeram subindo o degrau, porque o degrau é assim, e uma frase que eu vi que eu acho que cabe muito a você. Quando a gente sobe um degrau, a gente não quer continuar naquele degrau. A gente quer subir mais o degrau. Subir um outro, a gente quer mais outro. A gente nunca quer estacionar, agora eu tô bem. Não, sempre tem algo que a gente está em Uhum. busca. Agora eu não preciso mais estudar. Não. Uma coisa que eu jamais imaginava, você fazendo felinos. Né? Tipo, que a gente fala, meu, eu não quero. Eu também, eu falo, até hoje eu falo, meu, amo gato, meu Deus, sou apaixonada, mas felinos não é pra mim. Mas pode ser que futuramente eu vá dessa área, E é uma né? coisa muito engraçada, né? Porque eu gostava de gato, mas não era aquela paixão, né? Eu sempre fui Uhum. mais do cachorro. E eu descobri um mundo novo, que assim, ó, nossa, virei só coraçõezinhos pro mundo dos felinos, sabe? Então, é incrível quanto a gente pode aprender dentro da gente mesmo, né? Eu não sabia que eu tinha todo esse carinho, que eu poderia ter todo esse carinho pelo mundo dos felinos. E foi descobrindo, foi realmente assim, né? Olhando para todo aquele mundo novo que você pensa, gente, isso é óbvio, como é que eu não percebi isso, né? Do tipo, não. Primeiro de tudo, gato não é um cachorro grande, um cachorro pequeno. Esse cuidado, sabe? E eu realmente me encantei com esse mundo novo. E aí, né? É um Do desafio, começo da faculdade para cá são quase 14 anos. Então, você pensa assim, olha só, tantos anos depois eu ainda tenho que aprender. E olha que mágico que é esse universo, né? É, e eu, assim, 2 coisas que isso a gente falava nos plantões, eu nunca imaginava fazer. Ortopedia eu queria à distância. Eu lembro que eu fugia da ortopedia. Hoje, auxilio os ortopedias, trabalho com ortopedista, então me e ama, né? apaixonei pela área e amo, me apaixonei pela área, entendo o que que eu estou fazendo, a Exato. técnica, o TPLO. Eu me desafiei a ir para uma área que eu jamais imaginei, mas eu vi o quanto eu aprendi, que às vezes eu não tinha noção que às vezes para que era uma pinça tal, ia no automático, me pedia, Uhum. pegava, Aquele mas hoje negócio eu do tenho auxiliar, né? Ele coloca, você só segura. exatamente, tipo, segura aqui o órgão, beleza, seguro. Hoje não, é outro olhar. E laboratório.
também nunca imaginei fazer, hoje eu faço autoexames, entendo, aqui já não tá legal, o que que tá acontecendo, a máquina em si, né, todo isso, mas aquilo, se desafiar. E eu vi muito isso em você em todos os anos, até hoje, mesmo que distante hoje, né, que uma tá numa cidade, outra em outra, mas é o desafio, saia da sua zona de conforto, suba mais os degraus, né. Eu costumo dizer para uma a gente agora está com tre em 3 ve nós somos em 3 veterinárias, né. Aham. E essa última que entrou, ela está começando a carreira dela, né, e eu disse: "Cara, a hora que tu conseguir sair da tua zona de conforto, tu vai ver que sol lindo que abre, que paisagem linda", É que o pessoal né. tem um medo. Mas é que assim, ó, na verdade, é compreensível esse medo, afinal a Uhum. gente trabalha com vida, né, então uma bobeada ali pode ser o Exatamente. final do negócio. Mas quando você se permite viver novas experiências. Vai, já vi como é que faz isso, então, né, a gente vai deixa eu tentar fazer. Fica aqui do meu lado, mas deixa eu tentar fazer, né. E tu vai criando confiança, e tu vai acreditando em você. Porque quando a gente se forma, nós somos um combo de dúvidas. Eu já vi fazer uma drenagem de um tórax, mas eu não tenho coragem de fazer, né. Eu passei Aham. pela técnica cirúrgica, passei pela patologia cirúrgica. Mas eu não sei se eu consigo operar castrar uma cachorra sozinha, entendeu? Então esse Aham. desafio é o abre alas aí do você aumentar a tua confiança, acreditar em você, tomar o teu ponto como veterinário e não como alguém que tem tanta dúvida quanto o dono, entendeu? Então, é um desafio, assim, ó, meu objetivo é o próximo degrau, e depois quando eu cheguei lá em cima, o meu objetivo é o próximo. Uhum. Só que é escada para o céu, né, Stairway to Heaven, né. Ok. Você nunca vai chegar lá, entendeu? Você Né. nunca vai chegar no momento em que não tem um próximo degrau. E esse é a melhor das partes. Você sempre tem o que aprender, você sempre tem o que agregar. E isso é a vida, né, não é só na Na vida a profissão, gente é é a assim. vida. E aquilo que você falou bem no início, é dar o seu melhor. Independente o que for, naquele dia, pra aquela pessoa, no seu pessoal, no Uhum. seu profissional, que daí vai subindo, quando você já deu o seu melhor em tudo, vai ter o próximo degrau, É, só que vai de você. Eu quero ficar aqui, eu quero continuar também. Muitos querem, eu vejo assim, às vezes, eu passo, o meu aprendizado pra frente, porque eu quero que aquela pessoa cresça, que talvez amanhã eu vou pra outro degrau, e eu quero que é, essa pessoa pegue meu degrau, suba comigo. E eu vejo que às vezes as pessoas não querem, porque as pessoas: "Ah não, aqui onde eu tô tá bom, tá confortável". tá confortável, essa é a questão. E eu acho que, assim, quando a gente se desafia a ir mais pra frente, a subir mais um degrau, é como tu falou, é uma paisagem linda. Demora pra gente tomar aquela decisão da subida, né, por receio mesmo do que vai ter lá, mais desafio, cobranças, mas é muito bom, porque é algo pessoal que se expande, né, tipo, que é incrível. É, é o objetivo é o topo da montanha, mas o mais legal é a subida. O Bem isso. mais incrível é a subida. Uhum. Então, né, e enquanto você tem consciência disso, você tende a se tornar cada vez um profissional melhor, cada vez uma pessoa melhor, porque, cara, a gente tá nessa terra, é para curtir mesmo, é para aproveitar, é para, sabe, absorver, ser esponja, aproveitar tudo que você puder daqui, né. Eu sempre digo, inclusive com as pessoas que a gente cruza na vida, alguma coisa você vai tirar, né, ou você vai dizer para ela: "Muito obrigada, você me ensinou como eu quero ser", ou vai dizer: "Muito obrigada, você me ensinou como eu não quero ser", né. Então, Aham. eh, e é assim, entendeu. Tipo, não gosto da ortopedia. Daqui a pouco você começou a fazer tanto aquilo que você disse: agora ele vai colocar isso aqui", você disse: "Nossa, entendi", né. Eu sou professora de inglês também, né, antes de Aham. treinar. Muita gente chegou para mim e disse: "Eu detesto inglês". Inglês para mim foi um monstro no colégio. Daí eu falei: "Sabe por que que você detesta? Porque você não sabe, que você não conhece, porque você não se desafiou a conhecê-lo, a ponto de conseguir assistir um filme e dizer: 'Ele falou uma frase que eu entendi'". E Uhum. assim, ó, é muito engraçado. Você faz o primeiro livro, a pessoa tá assim, tá ali por extrema obrigação, né. Ninguém chega no inglês porque quer, chega no inglês porque precisa. Porque eu tenho que terminar meu TCC, porque eu quero fazer não sei o quê, porque eu quero tá. E aí ela vai lá, resolve assistir, começa já que eu tô assistindo, já que eu tô fazendo aula, então vou, né, me puxar um pouquinho. Aí ela escuta um "Hello, how are you?" numa série. Aquilo ali Aham. deixa a pessoa tão emocionada, se sente tão fabulosa que entendeu outra língua, que é o start. Porque, assim, Uhum. ela vai querer entender isso de novo, ela vai olhar expressões que ela aprendeu e vai tentar reconhecer isso em alguém que é nativo da língua.
E isso sempre te dá. E na vida profissional é a mesma coisa. Você tinha medo de fazer um acesso. Tu fez o teu primeiro acesso, você viu que não é tão assustador assim, o que que tu vai fazer? Todo acesso você vai querer fazer. E aí, assim, tu pega mais um tempo, você pega veia de pernilongo, se deixar, né? Mas por quê? Não, Porque tu perdeu essa barreira, sabe? E é esse desafio que nos deixa melhorar a cada dia. Perdeu a barreira, agora é só praticar. Você tem que abrir a tua gama, você tem que abrir os teus olhos, né? Permitir ver o mundo. Lembra que, assim, mesmo é tipo um camaleão. Você já viu o olho do camaleão, né? Ele gira para todo lado. E assim, é esse camaleão que a gente tem que ter. Essa capacidade dessa adaptação e de querer. é, não, eu não sei fazer isso aqui. Não, peraí, cara, eu tenho que aprender. Não é assim que o mundo anda, aham. né? E E eu isso pra lembrei vida agora. também. É que vai muito quando você se desafia, você daí se torna aquilo. Meu, eu sou capaz de fazer isso. Coisa que você nem imaginava que seria capaz. Mesma coisa, eu jamais imaginei ter que é o parafuso de bloqueio, né, na ortopedia. Hoje eu consigo, meu, ter uma visão, furou ali, já sei qual é o parafuso, já sei mais ou menos Exato. ali o que é o próximo passo. É outra visão que eu pensei, meu, eu nunca E imaginei você se pensar dessa surpreende. forma. E você se surpreende com você mesmo. Eu consegui, Exatamente. Aham, muito isso. Então, é dizer para as outras né? pessoas que é capaz, você é capaz. Só que para isso, a gente precisa se permitir, que, que dá Se aquele permitir. receio, mas vale. Hoje é bem como tu falou, a vida tá Mas aí pra gente tentar. sugar dela o possível. Exatamente. E hoje eu vejo assim, eu cheguei numa fase, eu lembro das nossas conversas, vou fazer veterinário, vou me formar com tantos anos, com tanto volto para a cidade tal, vou estar estável, e deu. A minha mente mudou completamente. Já parei a faculdade, voltei, parei, por questão do quê? As coisas foram surgindo, eu fui vendo o time. Esse é o meu time, e eu preciso aproveitar. Não tem mais aquela de estável. Isso eu já aprendi, depois da pandemia principalmente. Estabilidade não existe. Hoje tu estás aqui, Você amanhã tu nunca vai vai estar se em sentir. outra. Exatamente. Então, tipo, gente, a vida tá aí pra gente aproveitar, realmente, e se permita. Não, mas tá cômodo. Mas talvez o outro lado vai estar melhor. O É. cômodo, E também aquele negócio. Tá cômodo. Você tá feliz do jeito que tá? Você tá se sentindo pleno de tudo que você já se dedicou? Você tá feliz? É o suficiente para ti? Tudo certo se tiver. Tá tudo bem, entendeu? Ninguém vai saber da sua vida melhor do que você. Ninguém conhece teu coração melhor do que você. Mas assim, ai, eu tô perdendo a vontade, ai, eu não tô mais gostando de mim. Então, vamos lá, né? O que que a gente pode fazer? Uma uhum. coisa que você aprenda por dia já vai te dar um estímulo maior, né? Se você não está se sentindo feliz, por que que não? Aí para, pensa, organiza as suas ideias e bota isso funcionar. Nada cai do céu, a gente também tem que ir atrás, né? E- E é muito É, isso, Cris. E a questão de, tipo, que eu até falei no outro também, no outro episódio, questão de, se você acordou e pensou, que saco eu tenho que ir lá fazer aquilo, que saco eu tenho que ir para aquele lugar, algo não tá legal. Será que não é. tá na hora de buscar ajuda, de entender o que que tá acontecendo? Porque às vezes a gente acha tão normal, eu vejo assim, de mim não, mas de pessoas, mas é normal, faz parte. Eu acordar, não quero ir, mas eu tenho que ir, porque eu tenho que pagar conta, trabalhar. Então, faz parte você não estar bem sempre. Isso faz parte, com certeza, né? Uhum. A gente tá de TPM, a gente teve briga com o cônjuge, seja quem for, quebrou teu carro, tu vai ter que fazer um gasto que não estava nos teus planos, entendeu? Ninguém tá bem sempre. Um dia você acordar e dizer, ai, tudo que eu não queria era trabalhar hoje, tá tudo bem. Se isso se tornou tua rotina, tem coisa errada. E Porque aí pode o dar a trabalho síndrome de burnout, né, é que é o burnout. gatilho. Exatamente. Onde você perde totalmente o seu emocional e vira o senhor da razão. Aquilo não te emociona, aquilo não te conquista, né? Por isso que eu sempre digo, eu acho um pouco cruel a necessidade que a gente tem de chegar aos 17 anos e escolher o que a gente vai fazer da vida, entendeu? É muito cedo, é muito cedo. Você com 17 anos pensar, tá, eu vou ter que ser advogada, eu vou ter que ser médico, eu vou ter que fazer faculdade, mas depois da faculdade eu vou ter. Você entendeu? Tipo, você nem é um adulto ainda, né? Você não tem nem. Né. Você tá saindo da adolescência, que é uma época assim que você tá. Meu Deus do céu, tá tudo modificando para ti e tu tem que escolher o que tu vai fazer da vida. Então você chega lá nos 40, 50 anos, é um profissional totalmente frustrado. Ai, você é advogado.
Tu gosta de ser advogado? Tu gosta daquele negócio? Ah, então, né? Meu pai é advogado, daí eu fui lá fazer direito também, né? Ou então, eu resolvi fazer veterinária porque ganha bem, fazer veterinária, fazer medicina porque ganha bem, né? Então, assim, eu acho que a gente não aprende a se olhar, a entender do que você gosta para procurar uma profissão. Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, a profissão do momento era fisioterapia. Todo mundo fazia fisioterapia. Pergunta quantos terminaram a faculdade? Não se descobriram fisioterapeutas. Tem gente que há um tempo atrás, você fazer faculdade de educação física era, ai meu Deus, não sabe o que fazer da vida, vai fazer educação física. Hoje em dia, personal. ADM, né? Também. ADM. Nossa, não sabe o que é da vida, vai fazer ADM. Gente, tem empresas que ressurgem do nada por causa de um administrador. Entendeu? A questão é você descobrir o que te faz feliz. Sabe aquela premissa assim, descubra o que tu gosta de fazer e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida? É mentira, tá? É mentira, né? Vai ter o dia que você não quer ir, vai ter o dia que você fez. De quem foi a ideia de fazer veterinária, né? Por que eu não quis ser estilista, que eu ia só desenhar? Então, aqueles casos, né? Mas, assim, aquilo te deixa no final do dia tão realizado que você entende por que você escolheu, né? Você não é obrigado a estar bem todo dia, mas 90% deles dentro do teu trabalho tem que estar. Deixa 10% para você sofrer, né? Mas tem. Então, esse é um dos motivos do porquê não desistir da veterinária. Né? Muito isso, querida. É um dos tópicos, né, que a gente fala até. Por que não desistir da veterinária? Veterinário ganha mal, veterinário é frustrante, veterinário tem que lutar com o dono que não quer fazer, veterinário leva mordida, né? Veterinário às vezes não tem hora, acorda 2 da manhã para ir operar. Mas isso não te completa, não te realiza como pessoa? Se a tua resposta for não, troca de profissão. Troca. E tá tudo bem você ter 40 anos e não querer mais ser veterinário. Agora, se isso resume a sua vida ao momento de dizer, cara, fiquei muito feliz, deu muito certo. Ou então, se você mora com alguém, você chega e diz, nossa, fui fazer uma cesárea, tinha 9 filhotes, um mais lindo que o outro. Né? Lembra como eram as cesáreas com a gente? A gente achava divino, né? Ou então, nossa, chegou uma emergência. Era tipo madrugada, né? A gente estava feliz da vida com aqueles filhotes. Tudo calmo, da manhã. Tudo calmo, vamos dar uma descansada, vamos nada, olha os neném, né? Aquele chorinho. Então, se isso não te emociona mais, talvez tenha que pensar se você quer ficar. Mas se isso ainda realmente te agrada, eu sempre brinquei, eu disse assim, cara, eu posso fazer um transplante de cérebro, mas cesárea é a coisa mais perfeita desse mundo, né? Você vê ali, ai, gente, é muito gostoso. Aquele Eu adoro chorinho. quando faz uns animaizinhos ali que eu vou pegando e vou, né, Não, tipo, e aí você vai limpando e faz aquele chorinho. Ai, gente, tu vê, né, aquela vida vindo. Pô, é incrível. Ou então, aquele animalzinho idoso, que o dono diz assim, ele tem uma dificuldade para levantar, ele sofre tanto. Você vai lá, estabelece uma medicação, acrescenta outro, né? Dá um protocolo para ele, e dali 2 semanas, o tutor diz assim, eu não sei qual foi a bruxaria que tu fez, mas ele tá correndo atrás dos carteiros. Ele voltou lá, tipo, o caminhão do lixo. Gente, isso é, assim, é inexplicável. E é realmente amor mesmo, é saber que tem os altos e baixos, é saber que você não se vê em outra coisa, você não se imaginar fazendo outra coisa da sua vida. E quando consegue conciliar tudo isso aí, esse é o maior dos motivos de não desistir, de não abandonar. E é incrível, assim, quando eu pensei em te trazer o segundo episódio, porque, assim, aqueles primeiros é o que mais a gente quer mexer com as emoções, né? É trazer um conteúdo que, meu Deus, não pode estar nada fora daquele contexto. Na hora, eu já pensei, é a Cris, que já estava ali na minha pauta, só que aquilo tem o tempo do timing, quando, qual é o momento, qual não é, né? Tem tudo isso que a gente avalia. E é como eu te falei, quando eu te convidei, eu falei, eu já vejo como é que vai ser. Porque eu já sei como é que é a Cris. E eu já sei que a paixão que ela tem pela medicina veterinária, pelos pacientes, Isso bastante. isso, se não deu boa, por que não deu boa? É. O que eu deixei de fazer, né? Conversar com os outros profissionais também, encaminhar quando preciso. Fico emocionada quando eu falo. Exatamente, tipo, isso é incrível. E apesar de tantos anos já estar na área, tá sempre em busca do novo. E não desistindo, mesmo com todos os desafios, porque tem esse lado bom. Só que as pessoas só focam no ruim. Isso, entendeu? Do tipo assim, eu perdi um paciente, não consegui, tive que encaminhar. Cara, mas tantos outros que você ajudou, né? Tantos outros que estão lá no colinho do dono, tantos que você resgatou
Infelizmente, a gente tem que lutar com as derrotas, mas tantas vitórias, tantas alegrias, tantos obrigado com aquele coração mais do que aberto, tanto choro de obrigado, né? Cara, isso faz a gente se sentir assim, ó, sensacional, o melhor ser humano do mundo, né? É, apesar de todos os percalços, mas ser veterinária é realmente, indiscutivelmente apaixonante. Eu sempre digo, eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu tenho a melhor profissão do mundo, e assim, ó, não tem quem vai provar o contrário. E assim, é visto, né? E sempre tem alguém olhando, e é visto o quanto você é assim. É. É Uhum. mais a verdade. Então, é trazer médicos veterinários de verdade, trazendo esse olhar que não é falado. Uhum. É que assim, é uma profissão frustrante, bastante, tá? Me deparei várias vezes com situações em que eu pensava, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, né? Do tipo, tutor que não quis fazer, daí você pensa, tá, mas vai deixar o bicho quebrado até quando? Então, assim, cuidar de pelo menos, eu não vou resolver, mas eu também não vou deixar esse animal passando dor, né? Então, cuidado, Uhum. sabe? E a veterinária, assim, ela é muito frustrante, porque a gente tende muito mais a perder a batalha do que a ganhar, dependendo da situação, né? Geriatria, os animais mais velhinhos ali, essas doenças que incomodam eles, dor ou doenças crônicas como doença renal, a gente sabe que isso limita a qualidade de vida. Então, tu pensa, como que é para ser um cachorro? Cachorro é feliz, gente. Cachorro é feliz. Cachorro, você estala o dedo, ele vem correndo, ele abana o rabo, ele vai lá, ou ele come devagar, ou ele come destrambelhado, que joga comida para todo lado. Ele toma água, sai babando a casa inteira. O cachorro é feliz, né? Uma outra particularidade, ou individual, ou de raça. Mas agora tu imagina aquele cachorro deitado numa cama, que ele não consegue levantar, ele tá fazendo ferida. Isso é cruel, é desumano, né? E daí você pensa, qual seria a melhor opção? Eutanásia. Isso é mas, ao mesmo tempo, eu consigo dizer que a medicina veterinária é mais humana do que a medicina, porque quando a gente vê essa Uhum. situação, a gente tem a opção de abreviar o sofrimento. Não é matar, não é sacrificar o animal, é abreviar o sofrimento. Então, isso é incrivelmente. A lógica que a gente sente a frustração da perda, que eu não estudei, é aquele negócio, eu sempre digo, eu não estudei tudo que eu estudei para eutanasiar cachorro, mas se realmente a eutanásia vai ser a melhor opção para ele, porque ele já cumpriu a missãozinha dele, né? Ele já está na parte do sofrimento aqui, ó, ele não está conseguindo ir. Então eu consigo dar esse conforto, né? E isso é, é incrível também. Eu vejo hoje a eutanásia, porque eu tive que tomar essa decisão com uma minha, início do ano, foi ver, não é mais qualidade de vida, ela viver É, dessa forma. Então, não é a mais ela, eutanásia, exatamente, e a eutanásia nesse momento é a melhor opção, é um ato de porque eu não amor. tinha, exatamente, porque perder, a gente não quer perder, Não, mas talvez mas para esse ela não vai dor ser melhor, também. Não, e assim, você sofre junto. Tu vê teu bichinho muito. assim, tu sofre, não tem como. A não ser que você seja um coração de gelo. Mas, tipo, não tem como. Eu entendo que é uma decisão, talvez uma das decisões mais difíceis que tu vai tomar na tua vida, né? Principalmente assim, ó, animais que duram muito tempo, 20 anos, a tua 19 anos, entendeu? Talvez tu tenha poucas lembranças do que era a tua vida sem ela, né? É lógico que isso, assim, parece que pega teu coração e retorce ele, assim. Mas é aí que o fato da gente conhecer a veterinária, a gente tem essa capacidade de olhar com outros olhos a eutanásia e dizer: tu não merece ficar assim, né? Você foi tão importante para mim e tu não merece terminar assim. Então, né? Mas ao mesmo tempo a gente lida com aquela pessoa assim: ah, eu não vou tratar, quanto que é para matar? E Que é isso que aí, dói, né. e aí você fica assim, conta até 10 para não dizer assim: não, é eutanásia em ti, pode ser, né? Mas, Exatamente. nossa, gente, sério. Eu sei que é errado pensar assim, mas vai, para nós essa é A uma parte muito vontade, né. frustrante, por exemplo. Sim. Né? E Cris, de tantas outras coisas que a gente falou, frases, né, que até eu botei: "Ah, vou falar uma frase final". Teve tantas, que é muito legal. Mas o que que tu acha, assim, pra gente tá finalizando, pra gente trazer de tudo isso que foi falado, uma frase que tu quer deixar para esses veterinários que vão estar que estão ouvindo a gente? Vai, é bem difícil a gente conseguir selecionar algo que consiga, em poucas palavras, transmitir o que a gente entende, né, por se dedicar a uma profissão. Mas eu acho que, assim, cada dia que você acordar, você tem 24 horas para ser o melhor que você pode ser. Então, e você tem duas saídas: ou você rejeita isso, ou você aproveita isso. Acho que essa seria
para a vida, não só para a profissão, né? Faça das tuas 24 horas, próximas 24 horas, assim, ó, as mais incríveis, as mais decisivas, as mais fortes, as mais significativas da sua vida. Porque, cara, estamos aí, né? E até a gente tem duas certezas na vida, que você nasceu e que um dia você vai morrer. Aproveite o intervalo. Aproveite A o gente intervalo é nunca contigo. sabe. Você Eu nasceu porque te mandaram e você vai porque alguém te chamou de volta. Mas esse é, intervalo é contigo. É o que você decidir fazer dele. ótimo, Cris. E isso é muito bom. Ainda mais, tem muitos veterinários que fazem volante. E eu sou uma que acabo viajando com um veterinário volante. E às vezes eu vou, e eu não sei se eu vou voltar para casa. Não sabe? Mas eu sei que eu acordei, o- até tanto tempo, eu posso dar o meu melhor, que é muito isso. Então, É. e aquilo, uma coisa vai encaixando a outra. É. E trazer você hoje não é por acaso, tem uma missão, e que eu acho que já está sendo cumprida, porque é aquilo, enquanto você está falando, você é a primeira ouvinte, né? E É. assim, quando eu falo, eu sou a primeira ouvinte. Então, você está trazendo mais aprendizado para você, depois para mim, e depois que eu divulgar, vai ser levado para mais pessoas. É a Então, troca de experiências que a gente falou, né? Que só tende e eu a acho nos acrescentar. incrível. É incrível isso. E uma coisa que eu aprendi com os grandes caras, bilionários, bota para frente. Não fica para ti. Quem fica É. muito, que daí mais é aquilo que a gente falou, quem fica é meu, esse ensinamento, porque daí vem as pessoas buscar, né, a mim. Mas será que se você passasse à frente, o crescimento seu não seria maior também? E E você, olha eu assim, sempre vi isso. na verdade, se ver como um colaborador da vida de alguém. Você tá sendo colaborador, entendeu? Tu Uhum. tá passando um ensinamento que essa pessoa talvez vai passar para outro, e em vez da gente salvar um animal com essa cirurgia, eu já posso salvar três, cada um faz um, né? Muito isso. Aham. Então, cara, tudo que você guarda para ti, ou te faz muito mal, né? E a gente vê traumas do passado e tudo mais, né? Parte psicológica, ou acaba se tornando obsoleto. Tipo, a hora que você morrer, vai morrer contigo. E qual é a graça de ter Uhum. aprendido aquilo, né? Qual é a Muito isso. graça? Aham. Tipo, o que que adiantou tudo que tu fez, que só você sabia? Meu, daqui 100 anos ninguém vai lembrar nem teu nome, né? Você vai ficar na memória de pessoas com quem tu conviveu. Só que assim, essas pessoas também vão morrer. E daqui uns dias, tu não vai saber nem teu nome, né? Não tu. No caso, as pessoas nem saberão quem você é. Então, é aquele exemplo. Tu sabe o nome da tua tataravó, né? Até tua É bisavó, muito talvez isso. você saiba. Na tua tataravó, você Aham. já nem vai Depois, lembrar. E isso não neutraliza, digamos assim, tudo que ela trouxe de bom, entendeu? A questão é, não segura para ti. Se aquilo for bom, cara, joga, espalha, espalha, espalha que alguém vai aprender a fazer do que você já fazia bem, fazer ótimo. E vai vir uma terceira pessoa e vai uhum. fazer excelente, entendeu? Essa é uma forma de você se perpetuar. Ótimo, Cris. E Cris, aonde o pessoal pode seguir você para ver a sua rotina? Onde você quer divulgar mais coisas aí? Normalmente a gente está postando bastante no Instagram, né? Hoje o Instagram é uma das nossas formas de comunicação. A gente tem Aham. lá quadros em que a gente responde perguntas, tudo, um pouco da nossa rotina, né? Alguns rios com nossa história também. A gente está em construção de um hospital 24 horas aqui na região. Ai, Então, que legal. a gente está passando bastante, vai passar por várias modificações. Nós vamos ser 24 horas mesmo. Então, vamos expandir um pouco as possibilidades de atendimento. No meu Instagram, então, é Cris Vargas 13, tá? Procura lá. Vou contar um pouquinho, tem um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho da minha vida profissional, que eu não consigo desconectar uma da outra. Acho que as duas juntas fazem algo super interessante. E o Instagram da clínica também, @ailivete, AILY, Ivete, né? VET. Então, siga a gente, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa divertida, porque a gente se paga um pouquinho às vezes também, de fazer umas partes mais divertidas, porque Aham. a gente passa a maior parte do nosso dia dentro do trabalho. Tem que ser bom, né? Tem que ser um ambiente legal É. de trabalhar. Estresse já vem com a profissão, então tem que ser um ambiente legal também. Certo? Muito bom, Cris. Quero te agradecer por ter aceito estar aqui, dar esse tempinho seu, porque a gente sabe como a vida é corrida. Foi muito bom, maravilhoso, como já foi falado. E eu só Sim. desejo coisas boas para ti, como sempre desejei, e tenho um carinho enorme, uma saudade enorme do nosso café da manhã pós-plantão. Nossa, eu Né? não Estava sabia. lembrando disso, estava lembrando disso. E Eu gostei. caminhadas, a gente tentava. A gente se esforçava, né?
Eu me senti assim, lisonjeada mesmo pelo convite desde o começo. Achei. A gente gosta tanto de se sentir lembrado, né? Sentir que existe carinho, existe uma amizade que ficou, apesar de tanto tempo que a gente não convive mais diariamente, mas realmente me sinto lisonjeada por ter sido alguém que você pensou como alguém que amava a profissão, alguém que, apesar dos percalços, está ali, né? E agradeço muito, muito de coração o convite. Acho, como eu já falei, incrível essa abordagem, porque a gente sempre lembra das partes técnicas, esquece um pouquinho que atrás de toda técnica tem uma pessoa que tem que lidar com todos os seus demônios, tem que lidar com todas as suas dúvidas, as suas questões. Então, cuidar da nossa saúde mental é muito bom, inclusive para a gente conseguir se manter na área profissional. Acho que não só na veterinária, mas a questão é que o nosso paciente sempre nos leva muito para a parte de emoção, né? Muito para a parte emotiva. Afinal, ninguém tem ódio de cachorro, ninguém tem ódio de gato, né? Pelo menos a gente espera. Mas, realmente, assim, sem palavras para agradecer, tanto carinho, adorei estar aqui, amei estar aqui. Se rolar um segundo, pode contar comigo, vou Vamos aceitar fazer, sim, com com certeza. certeza. E para ti mesmo, eu te desejo um mundo de coisas maravilhosas, tu é incrível, tu tem um tato, um feeling com os animais que não tem, às vezes, titulação que mostre isso, né? Uma coisa que eu sempre falo, a medicina veterinária, ela escolhe a gente, não é a gente que escolhe ela. Qualquer pessoa pode se formar em medicina veterinária, não significa que será veterinária. E eu acho que tu carrega o amor pelo animal, a veterinária tu carrega no coração. E isso, assim, ó, é melhor do que muito título. E olha, Cris, é difícil ver eu chorar. Acho que aquilo até o primeiro a gente brincou, porque tinha uma Beth também, que qualquer coisinha ela chorava. É muito difícil ver eu chorar. Mas é bom ouvir Apesar de isso. ser canceriana, né? Apesar Você de é ser. famoso de ser chorão, mas tu sempre foi mais Não, mas forte mesmo. eu sempre fui fora da curva do canceriano. Dizem que eu sou ariana, na verdade, raiz, dizem isso. Talvez tenha um ascendente ali, né? Mas é Pode ser. incrível. E eu acho que a nossa ligação que a gente teve, desde o primeiro momento que a gente trabalhou junto, sempre os plantões, os nossos caíam junto, né? Tipo, a dupla já ia naquele caos. E, e é um carinho que, independente a cidade que a gente vai estar, às vezes, distância, mesmo que tenha um WhatsApp, coisa assim, a gente demora para estar conversando, né? E é para a vida, realmente, independente de onde a gente está. E o próximo episódio, acredito que a gente possa conseguir fazer pessoalmente. Que Excelente, eu ia como amar. junto com o Paulo, que a gente sabe que vai ter uma Uma mesa abordagem. redonda sobre por que a gente Eu acho que vai precisa ser de incrível. veterinário. Muito bom. Vai ser ótimo. Muito obrigada, Cris, por estar aqui, tá? Muito obrigada mesmo, coração. Agradeço de coração. Beijos, boa noite, e a gente vai conversando. Beijo. Beijo.